Pô, faz tempo que eu não venho em Goiânia falar, né? Engraçado, sou de Goiânia e faz mó data que eu não dou uma palestra em Goiânia, né? Acho que a última vez foi lá na faculdade de Araguaia, vai fazer mais de ano, vai fazer um ano. Eu fui lá discutir com um amigo meu, foi um debate, professor que é desenvolvimentista, né? A gente foi falar sobre economia, aí foi muito bom, né? Ele não achou muito bom, né? Saiu meio chateado, meio puto, né? Mas o que ofendeu ele mais foi isso. Eu falei assim, olha, o problema de vocês, socialistas, é que vocês bebem Skol, velho. Pô, liberal, a gente toma cerveja de verdade. Vocês são foda. Os eventos de vocês lá, é porque ele faz parte do bloco dos comunistas lá, né, e tal. Aí eles com lata de cerveja, eu mostrei a foto. Pô, cara, vocês bebem Skol, cara. Pô, como é que vocês querem mudar o Brasil bebendo Skol, velho? Não tem jeito. Mas tá bom, a zoeira continua, isso que é importante, até uma das pautas que eu vou falar aqui. E então fazer uma pequena apresentação sobre escola austríaca, e como nós estamos num ambiente que eu não tenho Porque quando a gente vai falar de escola austríaca, por exemplo, essas semanas para trás eu estava lá na USP Ribeirão, no evento, né, na segunda, um evento que está ficando muito grande no Brasil, que é a Semana de Escola Austríaca lá da USP. Lá a gente tem um cuidado, né, a gente tem que falar com tato, porque lá tem keynesiano, tem tudo quanto é corrente, então você tem que falar de um jeito para conquistar, né, o pessoal. Como aqui todo mundo é liberal, então eu posso chegar a lenha, não preciso ser tão polido e falar algumas perspectivas mais da escola austríaca. Eu esqueci de trazer, falei para a Vânia para a gente trazer uma caixa de lencinho, que aí se alguém começar a ficar triste, né, com a minha opinião, então vamos ficar meio... Aí então passa um lencinho, não tem problema não. Então, falar da escola austríaca, para falar da escola austríaca, que consiste o pensamento austríaco? Cara, corrente austríaca, graças a Deus, é uma corrente econômica que é, acima de tudo, a corrente do pensamento econômico mais antigo que a gente tem no mundo. Então, você tem início do pensamento da escola austríaca lá com Karl Menger, em 1871, e isso daí você vai ter... é a escola mais antiga, porque depois você vai ter... Marshall, alguns outros pensadores que vão começando a formular as correntes econômicas, mas a mais antiga é a de Menger. E se a gente for ver a influência que o Menger teve, né, você vai acabar chegando lá em São Tomás de Aquino, nos escolásticos, né? Todo esse pessoal já fazia uma discussão econômica no viés que influenciou o Karl Menger, propriamente dito. Então você teve a escola de Salamanca, você teve um monte... Então é uma corrente econômica muito antiga, né, que tem uma tradição muito grande, está sendo descoberta agora no Brasil, agora que está virando modinha, né, ser austríaco. Todo mundo agora quer ser austríaco. E isso dá um fôlego, porque hoje você tem gente discutindo escola austríaca em todo mundo, com uma tradição muito grande, e cada um vai tendo uma perspectiva, porque nós somos cientistas. A escola austríaca não é um movimento ideológico, não é um partido, né? Então tem discordâncias, porque ciência é isso. Produzir ciência é você produzir perguntas, é você produzir questionamentos, certo? Então muita gente fica mais comentando sobre as tretas que tem entre os austríacos, né? As tretas entre Mises, Hayek, Peter Klein, esses caras, né? Walter Block e tal. Mas no final das contas, se você pegar todo economista austríaco, qualquer um de qualquer nicho, ele vai ter a base da tríade fundamental da escola austríaca. Todos eles vão ter esses três pontos de análise metodológica, que é o que define um austríaco, certo? Então você pode pegar, o cara pode falar que imposto é roubo e o outro discordar que imposto é roubo. Mas se for ver, essa tríade de ideias eles defendem. Então é o que define o pensamento austríaco. Então vamos começar justamente com a grande contribuição de Karl Menger, que é a ideia de utilidade marginal. Tá? Então, só para a gente contextualizar, antes de Karl Menger, você tinha ali o pensamento econômico era baseado numa teoria chamada valor-trabalho. Ou seja, que foi um axioma, né, uma teoria criada pelo Adam Smith, né, e que propiciou fundamentar a ideia de Karl Marx de quê? De que tudo que, por exemplo, pegar essa mesinha aqui, essa mesinha que está aqui, ela é de madeira. Qual que é a diferença do preço? Eu já estou ficando... Essa semana eu dei aula sobre isso, então eu já estou achando que eu estou disco furado, né? Então,
essa mesa e o tronco de árvore caído ali na rua. O tronco de árvore caído ali na rua não vale nada, é uma madeira, é um pau velho e tal. Qual que é a diferença daquela madeira e dessa madeira dessa mesa? É que o Adam Smith falou assim, não, foi colocado trabalho, alguém pegou aquela madeira, poliu, lustrou, pintou, e aquele trabalho que foi colocado é o que deu valor para essa mesa. Vejam, fazia muito sentido na época, é uma coisa que eu falo muito, né? Às vezes o pessoal fala assim, como é que o cara pensou isso, né? Como é que o Malthus pensou que tinha que matar gente? Pô, na época dele, ele não tinha a tecnologia que a gente tem hoje para identificar alguns fatores, né? Então você tem essas questões. Então o Adam Smith falou isso, o que dá valor para as coisas é a quantidade de trabalho que é colocado. E aí o Karl Marx, no Capital, ele vai fazer o quê? Vai falar assim, então, se o que dá valor para um bem é o trabalho, o que é o lucro do patrão? O lucro do patrão é um pedaço desse trabalho que foi roubado, do lucro. O lucro é um roubo, né? Então vai ser aquela velha frase famosa dele, né? O proletariado tudo produz, ao proletariado tudo pertence, não é? É algo de gênero, né? Algo parecido, né? Então, a corrente econômica neoclássica ali, depois do Adam Smith, né? Que a gente vai chamar dos clássicos, todos eles vão trabalhar com essa teoria. Então você vai ter David Ricardo, Malthus, o Stuart Mill vai dar uma pisada fora e vai falar, não é bem assim, mas não consegue explicar propriamente dito. Mas vai ser o Karl Menger que vai criar a ideia de utilidade marginal no seu livro, né? Eu até estava comentando lá na USP, Ribeirão, que eu ficava sempre muito puto, né? Que quando fala de utilidade marginal, a gente associa ao movimento chamado Revolução Marginalista, que era o quê? Karl Menger, Walras e Jevons, cada um num país diferente, Karl Menger na Áustria, Jevons na Inglaterra e Walras na França. Todos eles, aí eles falam assim, nos livros de economia, falam assim, no mesmo momento histórico, os três tiveram metodologias diferentes para questionar essa teoria valor-trabalho. Só que assim, Karl Menger escreveu em 71, Jevons e Walras vai ser 74 para frente. Então por que não fala que a Revolução Marginalista quem fez foi o Menger? Já que foi anterior, né? Eu sempre ficava puto com isso, mas no final das contas, hoje eu acho bacana. Por quê? Porque no final das contas dá mais força para a ideia da utilidade marginal. Tipo assim, não é o austríaco que odeia o marxista, não. Foi na Inglaterra, foi na França, um monte de gente criou escolas e que ali viu que essa ideia de valor-trabalho não funciona. E quem que vai realmente fundamentar? Então o Menger vai resolver esse problema, né, porque no finalzinho do livro do Adam Smith ele fala assim, nós estamos falando em 1776, o livro do Adam Smith, que é a Riqueza das Nações. Riqueza das Nações, ele vai terminando o livro falando assim, olha, tem um paradoxo que a gente não conseguiria resolver na economia, que é o paradoxo da água e do diamante. Por que a água, que é algo tão útil, vale tão pouco, e o diamante, que é tão pouco útil, é um valor muito grande? Então, quem vai descrever essa ideia, que vai mostrar que esse paradoxo tem uma solução, usando a teoria que vai criar a ideia de utilidade, vai ser o Karl Menger falando o seguinte, olha, o que dá valor para as coisas é a utilidade dela, é a combinação de utilidade e escassez. Copo d'água, se você está morrendo de sede, você vai dar um valor para o copo d'água. Se você tiver com menos sede, à medida, né, no livro dele ele deixa isso bem claro, dá esse exemplo que eu acho mal barato. À medida que você vai bebendo um copo d'água, o próximo copo d'água vale menos. Por que vale menos? Porque você não está morrendo de sede. Então você vai dando menos valor para aquilo. Então, o valor depende da utilidade das coisas. E aí quem vai destruir isso daí de forma que eu acho massa demais, é um livro que todo mundo que gosta de escalar o ciclo deveria ler, que é o livro Capital e Juros, do Bumbark, que ele vai lá jogar essa treta lá no meio do caminho. Na verdade, sim, o livro do Bumbark é grande, né? O Capital Interest, na verdade, é uma combinação de 3 livros dele, e fizeram uma coisa muito massa. A parte que ele mais destrói o marxismo, que é a parte que ele fala da exploração do socialismo, onde ele vai falar que, na verdade, é o socialista que explora o trabalhador, quando obriga todo mundo a ter o mesmo salário, ele vai falar, aí fizeram uma coisa muito inteligente o Instituto Mises, né? Pegou esse capítulo, acho que é o capítulo 17, e transformou esse capítulo 17 num livro e traduziu só esse capítulo. Então é a teoria da exploração do socialismo de Bumbark. Então lá tem essa parte que eu acho massa. Ele falou assim, olha, se o que dá valor para um bem é a quantidade de trabalho inserido, o que vale mais? Essa pedra de diamante ou esse buraco?
Vamos pegar teoria, valor, trabalho. Teoria, valor, trabalho, esse cara aqui é milionário. Olha o buracão que ele fez, olha o trabalho que ele gastou. Pôs trabalho pra caralho nesse negócio. E essa pepita de diamante, pepita não, é pedra de diamante. Até no livro ele fala assim, imagina que você está andando num campo, aí você tropeça numa pedra, aí você olha para aquela pedra, é uma pedra de diamante. Quanto que vale aquele diamante? Pro marxista não vale nada, ué. Quanto de trabalho foi colocado naquele negócio? Zero. Então não é o tanto de trabalho que é colocado, é a utilidade daquele bem. A utilidade daquele bem é que vai fazer ele ter mais valor para a sociedade ou não, você querer mais ou não. E modas explicam isso, não é? O que é uma moda? É pegar às vezes uma roupa que ninguém quer, alguém entra na moda e começa a valer mais, né? Então, mudanças de comportamento de roupa, estampas, né? Eu lembro, antigamente, roupa de Star Wars nem queria usar esse negócio, era só... Hoje já todo mundo quer ter uma camiseta de Star Wars, todo mundo quer ter. Então já aumentou, né? Já vale mais, o cara consegue vender mais caro. Por quê? Porque as pessoas vão estar dispostas, vão querer pagar mais. Independente se foi um trabalho de uma pessoa que gastou muito e tal. Ah, Adriano, mas por exemplo, a Ferrari, ela é um carro feito manual, né? Então, foi colocado muito mais trabalho do que um carro de linha. Por que vale mais? Justamente, como ele é um carro manual, ele é ofertado menos, toda Ferrari solta lá, ó. O modelo tal da Ferrari vai ser vendido 500 unidades. Essa escassez e o público-alvo que dá muita utilidade para aquilo, faz com que o preço da Ferrari vá lá para cima. Não é à toa que a mesma fábrica que faz a Ferrari é a mesma que faz o Fiat Uno. Né? A estrutura de custo é o mesmo grupo, é o mesmo dono. Então, o trabalho que está sendo colocado no grupo é todo, era para ser homogêneo, então, era para unir e valer a mesma coisa na Ferrari. Por que não vale? Porque tem a questão da utilidade, do valor que você dá para as coisas, correto? Então, esse é um ponto extremamente importante. O segundo ponto, que aí aqui é um ponto... não sou excêntrico não, é que eu trago água de casa. Porque... tem cara, não bebo água de tal lugar. Não, é diferenciado, veio da Áustria. O ponto que vai diferenciar o Karl Menger dos outros dois autores da Revolução Marginalista vai ser a questão do subjetivismo. Por quê? Porque o Walras e o Jevons, se você pegar o livro do Jevons, conta para dar, né? O Douglas deve ter o livro do Jevons em casa. Faz assim quando passar feio. Aí pronto, o cara tá fazendo doutorado, economista, tem que ter o livro do Jevons em casa. Eu tenho, não gosto, mas tenho. É só conta aquele negócio, o cara faz um monte de conta. Por quê? Porque eles acreditam que essa utilidade marginal, já que ela muda, eu consigo calcular ela. Então daí vem os modelos microeconômicos, eu acho mal barato, eu uso eles para dar aula, porque um gráfico mostra muito bem um comportamento, é legal de usar. Mas o que os austríacos vão falar? Cara, é legal fazer gráfico, mas essa decisão é subjetiva. Hoje eu gosto de chocolate, se amanhã eu não gostar mais de chocolate, acabou. O gráfico foi embora, acabou, não é? E é a coisa que mais acontece, não é? Hoje você gosta de uma coisa, amanhã você não gosta mais. Hoje você gosta um tanto, outro dia você gosta menos. Né? Teve um experimento, o ganhador do Prêmio Nobel de 1988 foi o professor Maurice Alias, francês. Ele fez um experimento muito bacana. Ele pegou as pessoas e pôs as pessoas para fazer escolha entre duas cestas de investimento. Você, tem esse investimento mais arriscado, tem esse outro tipo de investimento. As pessoas respondiam. Aí depois ele fazia uma segunda rodada com investimentos totalmente diferentes. E as pessoas escolhiam, em vez de escolher investimentos parecidos com o que ele escolheu na primeira rodada, escolhia totalmente diferente. Aí ele começou a falar, por que as pessoas... É porque a pessoa não é tão racional assim, nós não somos racionais 100%. Quando você vai para o supermercado, você não compra de forma racional. E quando a gente fala racional, não é que as pessoas são burras, não. É porque a gente não abre um Excel e faz conta de tudo do meu... Qual que é o meu tamanho do desejo hoje para o chocolate? Será que eu compro mais ou eu compro menos? A gente não faz isso. Então as decisões são extremamente subjetivas. E quem que vai ser, a gente vai colocar como um influente do Menger, e até o Hofbauer dá um valor muito grande para ele, é o Turgot, que foi o primeiro registro de alguém de falar de subjetividade e valor das coisas. E é engraçado que a foto mais famosa do Turgot é o Hofbauer escrevendo Turgot no quadro, né?
Eu não achei a foto um desenho do Turgot. Não tem, né? Porque é antigo pra caramba. Mas tem a foto. E é engraçado, é uma das fotos mais famosas do Hofbauer. Ele escrevendo o nome do Turgot. E no livro dele, o Hofbauer tem um livro, na verdade são 2 livros, né? História do Pensamento Econômico Austríaco. Todo grande economista escreve ali um livro de história do pensamento econômico, que vai contando ali da antiguidade, dos gregos até a atualidade. Então o Hofbauer faz isso, só que ele faz isso com uma visão de escola austríaca, visão austríaca dele, e são 2 volumes, né? A economia antes de Adam Smith e os economistas clássicos, seria depois do Adam Smith, né? Então, lá no capítulo que ele fala do Turgot, o título do capítulo é O Brilhante Turgot, né? Então ele era fãzão do Turgot, ele gostava muito. E o Turgot deu essa pegada. Nós estamos falando de 1700 e pouco, né? O último livro do Turgot foi em 1767, se não me engano. Depois alguém checa aí, faz um fact-check para saber se eu estou que nem o Ciro Gomes. Fica inventando número aqui para parecer que é o Degas, né? Mas desse jeito. Ele falava dessa questão do subjetivo. Falou assim, o valor que um homem selvagem vai dar para um pedaço de carne, às vezes, se ele tiver com mais fome ou menos fome, vai mudar, é subjetivo, depende do tanto de frio que ele está sentindo, se ele vai trocar aquela carne por pele, o que ele vai querer mais? Vai depender de uma série de fatores que são subjetivos no final da conta, porque nós somos criaturas subjetivas, e isso que acontece. Né? E para finalizar, né, então, até aqui todo economista austríaco se identifica com esses 3 pontos. O último ponto que todos... Aí aqui já é um ponto não de controvérsia, mas um ponto de aplicação, mas todos acreditam nisso também. A questão de ordens espontâneas. Então todo economista austríaco vai trabalhar com essas 3 análises, né? Seja a ordem espontânea, seja na perspectiva do Mises, de que a ordem espontânea ela vai acontecer quando a gente tiver uma valorização da propriedade privada, seja do Hayek, que vai dizer que a ordem espontânea acontece quando a gente tiver um processo de evolução do conhecimento do ser humano, seja via Peter Klein, que é hoje um cara que está na fronteira da discussão sobre a ordem espontânea, ele que é coordenador do doutorado de empreendedorismo em Ballow. Então ele está na fronteira, foi até bom, a última palestra que eu vi dele, ele falava disso, falou assim, não, o Mises faz parte de uma corrente kantiana, o Hayek faz parte de uma corrente popperiana, né? E o Peter Klein faz parte de uma corrente do Peter Klein, né? Então ele é super doido, cara, gente boa pra caraca. Então nós vamos ter esse conceito de ordem espontânea, que é o quê? Que a sociedade precisa de mínimo de intervenção possível. Quanto mais intervenção você tem, você distorce informações e faz com que as pessoas ajam de forma equivocada. E essa ideia vai ser o núcleo duro da teoria de todos. Todos trabalham com a ideia de ordem espontânea. Então, dentro dessa tríade, dessa análise, qual que seria então a definição do que é economia para um austríaco? Que aqui eu fico muito feliz de fazer a citação para mim do que eu acho que é o economista austríaco mais importante no Brasil hoje. Hoje não, eu acho que ele vai ser, durante muitos anos, sempre foi, para mim vai ser uma marca na história da economia austríaca no Brasil, o professor Biratan Oro, que ele faz essa definição. O que é economia? Então, economia é a ação humana ao longo do tempo nos mercados sob condição de incerteza genuína. Isso é economia para nós austríacos. Economia não é estudar a taxa de juros. Economia não é estudar o câmbio. Economia não é estudar as análises comerciais entre países. Estudar economia é estudar como as pessoas agem ao longo do tempo, sendo que ninguém tem uma informação certeza. Nós todos trabalhamos com um nível de incerteza genuína, certo? Hoje de manhã eu estava tomando café da manhã com a Vânia e nós estávamos discutindo o preço do euro. Caraca, vai subir, vai descer, como é que tá? Incerteza genuína, por mais que você tenha ali uma série de gráficos, de dados, modelos matemáticos de previsão. Quanto vai estar o euro amanhã? Puta merda, ninguém sabe. Alguém pode acertar porque é bom de chute, ou então trabalha com um espectro grande, né? Um dia me desafiaram, Adriano, duvido que você acerte o dólar amanhã. Eu acerto, tá fácil, vai ficar entre 1 e 8 reais, pronto, sem erro, não tem chance mínima de eu errar dando esse chute, né? Claro que aí eu fiz minha probabilidade ficou muito grande e tal, né? Ok, mas o que vai diferenciar propriamente dito, e que hoje a gente tem muitos economistas discutindo, é essa questão a respeito da ação humana, que é justamente a ideia do Mises. O Mises vai ser o cara que vai estudar a ação humana. Tem um livro dele, Ação Humana, onde ele vai criar esse método de como estudar a ação humana, que é justamente a praxeologia. Então, os economistas
principalmente os que seguem a linha do Mises, vão estudar mais a fundo a questão praxeológica das coisas. E o que é ação humana? A ação humana, as pessoas agem e tal, então muita gente confunde às vezes o economista austríaco com o economista comportamental, né? Não, o economista comportamental ele faz uns experimentos, entrevista pessoas, vê como é que seria, a partir daquela amostra, o conhecimento da sociedade, né? Isso é um economista comportamental. O que é ação humana? E aí a melhor definição de ação humana para mim é do professor Robert Murphy. Ele tem um canal que eu acho mal barato do YouTube. Do YouTube ele tem um blog também que é o Contra Krugman. Então tudo que o Krugman escreve, no outro dia ele escreve falando mal do que o Krugman escreveu. Mal barato. Aí ele fala, o Krugman errou lá na coluna que ele escreveu no New York Times. Está errado por causa disso, porque ele desconsiderou essa teoria, porque ele desconsiderou isso, porque ele desconsiderou isso e tal. De novo o Krugman está provando que ele é o Krugman, erra sempre, né? Adriano, o cara fica falando mal de um cara que ganhou o prêmio Nobel. Assim, uma coisa tem que ficar clara para vocês. O que é ganhar um prêmio Nobel de economia? Eles avaliam o impacto de um estudo que o cara fez, certo? Então, por exemplo, o cara fez um estudo sobre o comportamento de um determinado mercado. Isso daí influenciou muito a academia, né? Então, esse impacto acadêmico do que aquele estudo que o cara fez dá o prêmio Nobel para ele. Pronto. O cara ganhou o prêmio Nobel, o que todos os ganhadores de prêmio Nobel fazem de economia? Começa a falar tudo quanto é assunto que não tem nada a ver com aquela teoria dele. Porque virou uma sumidade, né? O único que não vai fazer isso é justamente o Hayek, né? O Hayek, ganhando o prêmio Nobel, a ideia dele é o seguinte, olha, eu tenho uma sugestão para o prêmio Nobel, tem que acabar com o prêmio Nobel de economia, porque todo mundo ganha esse negócio, acha que vira o Degas, entende tudo, então tem que acabar, porque o economista é aquele cara que não tem a mínima ideia do que está acontecendo ao redor dele. Ele entende daquele assunto específico que ele ganhou o prêmio Nobel, né? Então por isso que o Murphy não é um cara magoado. Tá? O magoado sou eu, do Tiroli, ter ganhado o prêmio do Israel Kirzner, né? Como é que pode, né? Engenheiro mecânico, cara. O cara nem economista é. Cadê o conselho de economia para defender a gente nessa hora, né? Porcaria. Tá bom. Então, o Murphy vai falar justamente isso. A ação humana é um esforço proposital para atingir fins desejados. Então, não é qualquer ação. A ação humana que os economistas austríacos estudam é aquela ação que o cara faz com o objetivo de melhorar. É aquela ação que o cara faz com o objetivo de buscar um fim melhor para a vida dele. Certo? Então o cara se entregar à bebida para morrer ali frustrado da vida, não é ação humana. A ação humana é o cara, poxa, eu estou vendo aqui as pessoas estão reunidas aqui, está enchendo de gente aqui na porta, cara, eu vou vender um espetinho de gato ali na porta, para ganhar uma grana a mais. Isso é ação humana. Né? Estou vendo um movimento, vou aproveitar esse movimento aqui, vou vender um espetinho aqui, ganhar um dinheirinho e poder comprar o que eu quero. Isso é a ação humana. A pessoa agiu de forma propositada para melhorar. Porém, tem um fato. Ele busca atingir um máximo de satisfação, mas de um ponto de vista subjetivo. Será que ele vai ganhar mais dinheiro ou não? Talvez não. Talvez sim, é subjetivo. Porque ele não tem um conhecimento pleno do que está acontecendo. Então a coisa é subjetiva de certa forma. Não sabe se quem está ali vai querer comprar um pedido. Isso. E aí a gente distorce da economia comportamental. O que a economia comportamental faz? Ela vai estudar o comportamento da sociedade entrevistando uma amostra de pessoas. A escola austríaca não, ela inverte. Ela vai olhar os indivíduos. Nós vamos partir para uma análise dos indivíduos. Como que aquele indivíduo está agindo? Como que esse indivíduo aqui e aquele indivíduo ali está agindo? E aí surge o que nós chamamos de individualismo metodológico. Então, uma análise importante, quem que me falou esses dias, né, tem um especialista lá do Instituto Mises, que é o Fernando D'Andrea, ele até está como co-editor da próxima edição do Special Issue que a gente está lançando, ele, professor Manish, da Universidade da Troy University, ele está como editor convidado da nossa próxima edição, e o Fernando, ele está co-editorando, ajudando. E esse ano ele teve a oportunidade incrível de ser fellow lá no Instituto Mises. O que é fellow? É o cara que vai para lá e fica trabalhando, estudando, né? Tipo como se fosse um doutorado, um pós-doutorado, assim, um estágio doutoral, né?
E aí um dia estava junto com... Eu falei assim, Adriano, estou aqui com o Gordon, estou aqui com o professor Gordon e tal. Eu falei assim, então pergunta, porque para mim o Gordon é o cara que mais entende de metodologia austríaca hoje no mundo, né? Aí eu falei assim, pergunta para ele, o que ele acha que é o método austríaco? Pergunta para ele assim, qual que é o mais importante, né? Aí ele fala assim, o Gordon acabou de falar aqui que é individualismo metodológico, subjetivismo e processo dedutivo. Esses três estão junto da análise austríaca, que está dentro do que a gente está falando aqui, né? Então, o individualismo metodológico. Aí vamos começar, a partir de agora, eu vou começar a falar o que é e o que não é, tá? As coisas que são e as coisas que não são. Até agora que eu só falei o que é, agora vai começar o momento treta, a gente falar o que é e do que não é. Eu quero ver se eu termino mais rápido aqui um pouco para a gente abrir mais tempo para ter discussão, para vocês perguntarem, que eu acho mais bacana isso, né? O que é o individualismo metodológico e o que não é? O que é? O individualismo metodológico, hoje, os austríacos trabalham dentro do que nós chamamos de ética da autopropriedade libertária. O que é esse palavrão maluco, tá? Nós trabalhamos com a ideia de que eu sou responsável pelos meus atos e sou responsável pelo que eu tenho como minha propriedade privada. É responsabilidade minha, mas é responsabilidade minha não de eu ligar o foda-se para todo mundo. É responsabilidade minha a tal ponto de que os efeitos daquela responsabilidade minha são de minha responsabilidade também. Certo? Então é igual o tio Ben fala lá pro Homem-Aranha lá, pro Peter Parker. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, se você tem propriedade, se você tem a sua autopropriedade, e tem um artigo que saiu na revista Mises, daqui a pouco eu falo da revista Mises, tem que fazer o merchan, claro. Aí a versão 10 saiu um artigo muito bom do Guilherme sobre a autopropriedade, né? Sobre a ética libertária e a autopropriedade, onde ele vai pôr exemplos. Aí ele faz a análise, apresenta a teoria e fala assim, o que a gente pensa sobre aborto, o que a gente pensa sobre sequestro, o que a gente pensa sobre... E aí ele vai destrinchando temas e é muito interessante fazer uma leitura. Porque a gente fala que é libertário, acha assim, vai tocar terror, ordem espontânea, vai virar barbárie. Não, cara. Todo mundo vai ter a sua responsabilidade do que te compete. Né? E aí a ética é a definição de quê? De que você tem que entender o que você vai fazer. Não uma definição do que você pode e do que você não pode. É saber assim, eu não posso fazer isso, mas se eu fizer, eu tenho que entender que essa responsabilidade vai ser minha e eu tenho que ter essa responsabilidade para mim. Certo? Diferente do que muita gente hoje vem colocando, e é um problema, eu acho assim, o problema no Brasil hoje, muita gente pergunta assim, né? Qual que é o problema da direita, né? Quando a gente fala de direita, qual que é o problema da direita hoje? Qual que é o problema do movimento liberal hoje? É que a gente pega algumas teorias que não tem nada a ver e quer enfiar tudo no balaio só, né? Então a gente quer misturar pensadores que pensam em ideias diferentes e acha que aquilo lá tudo é liberalismo. Não, é liberalismo, é liberalismo. É isso que atrapalha muito. Eu acho que o próximo passo para o movimento liberal crescer bastante é ficar claro o que você de fato defende. Você escolhe lá uma frase de um pensador, uma frase de outro, a frase de outro, porque é massa a frase de efeito, mas quando você vai ver, aqueles caras não pensavam coisas que tinham muito a ver uma coisa com a outra, não. Né? Então, aqui a gente tem uma coisa que está crescendo muito no Brasil, que é essa questão da moralidade racional objetiva, que é o quê? É a questão de defender a moral. Não, nós temos que defender a moral para a sociedade viver em paz. Né? A moral tem que ficar claro. E aí, é um ponto importante que quando a gente estuda lá em metodologia científica, a diferença entre moral e ética. Qual que é a diferença de moral e ética? A ética, Adriano tem uma ética. Lucas tem uma ética dele. A Vânia, o Douglas, Bruno, cada um tem o seu código de ética. O que eu acho certo e o que eu acho errado. A partir do momento que nós nos unimos em sociedade e acordamos pactos, aquilo vira uma moral. Então a moral da nossa sociedade, ela é fruto do que nós pensamos e aquela sociedade tem aquela moral. Né? Por exemplo, o cristianismo tem uma moral meio diferente do islamismo. Como moral, não como religião propriamente dito. Tá? Mas então, a discussão de moral, ela não é relevante hoje no Brasil, na minha perspectiva austríaca. Por quê? Porque nós tínhamos que estar fazendo uma discussão de ética e não de moral. Moral é o resultado, né?
Ah, o problema do Brasil é a moral, nós temos que criar uma moral, o problema do Brasil é a moral. A gente escuta isso todo dia nos jornais. Não, não é problema de moral. Moral é uma coisa que o Karl Menger, é uma coisa que eu sempre falo. A primeira frase do Karl Menger, no livro dele, é justamente isso, ó, economia estuda o efeito de causa e consequência das coisas. Isso aqui é consequência, né, que pode ser atingida se isso aqui for bem trabalhado, né? E um outro absurdo que eu acho estranho é as pessoas falarem disso, de egoísmo racional, né? Ah, não, se eu... Até um pouco da ideia lá do Adam Smith do que é a mão invisível e depois foi trabalhado por alguns filósofos, né? Não é pela benevolência do açougueiro que ele corta a carne pelo interesse próprio dele que acaba beneficiando a sociedade. Então muita gente trabalhou essa ideia acreditando, não, então se a pessoa for egoísta ela acaba trazendo algum bem para a sociedade. Isso está equivocado. Não adianta, se a gente for... Na verdade, no fundo, eu vejo que é um problema até de tradução, né? Self-ship, que é o nome que a Ayn Rand usa, não tem muito a ver com egoísmo. E o pessoal prega essa ideia de egoísmo e não, vamos ser egoísta que vai dar certo à sociedade. Cara, não é assim. A gente tem que ter uma realização como sociedade. Eu tô tendo uma experiência muito gostosa agora, que faz um ano que eu estou morando num prédio. Eu sempre morei em casa. Então não conhecia ninguém na minha rua. Estava nem aí para meus vizinhos, o importante é ter um muro alto e uma arma em casa, pronto, eu resolvo meu problema. Pronto. Quando você vai para um condomínio, quando você vai morar num prédio, você tem que discutir junto com a galera que cor que você vai pintar o prédio, como é que você vai arrumar a churrasqueira, como é que você vai consertar o portão, certo? Então, falar que você vai ter uma ética racional para quem mora num condomínio, cara, fudeu, não tem como. Né? É uma utopia. É muito mais fácil que dentro da lógica de ética, né? Por exemplo, meu pai mora num prédio, aí tá puto lá porque ninguém pensa igual a ele no prédio. O que vai acontecer? Ele vai acabar mudando para um prédio onde ele se encontra mais com o pessoal, onde ele consegue viver melhor. E essa é a ideia da ética libertária, né? De como você vai viver sociedade e liberdade dentro da sociedade, né? De novo, a confusão entre liberdade e sociedade, o que é e o que não é. Para a escola austríaca, então a liberdade vai ter um nome, né? Quem criou esse nome foi lá aquele pensador, o Berlin, né? Islam Berlin, né? É esse o nome do cara? Eu esqueço o nome do cara sempre. De ideia de liberdade negativa. Liberdade negativa é diferente da ideia de liberdade positiva, né? E eu acho bacana, porque o nome do movimento aqui, do Revolta do Piquet, achei massa, né? Piquet Insurrect, né? The Original. Então ficou da hora. O que é o Piquet? É a mesma ideia da bandeira de Geisler, né? Don't trade on me, não pise em mim. A cobra tá quietinha lá, ó. A Cascavel faz um chuquara para falar assim, ó, velho, não chega perto não. Se você me encher o saco, eu vou te ferrar. O Piquet é a mesma coisa, o Piquet tá lá de boa. Morde ele, fudeu. O Piquet e a bandeira de Geisler tem a ideia de liberdade negativa. Me deixa quieto, cara, não atrapalha não. Se você não me atrapalhar, a gente vai se dar bem pra caramba. E não uma liberdade, que aí é onde a gente vê partidos que nem PSOL, né? Olha o nome do partido, Socialismo e Liberdade. Cara, o que vocês defendem? Cara, não tá claro o nosso nome? Utopia, Socialismo e Liberdade. Cara, não tem como, liberdade positiva, aquela luta, nós temos que lutar, nós temos que conquistar, nós temos que ocupar espaço, nós temos que... Não, velho, a gente tem que fazer os outros não atrapalhar o nosso espaço. Pronto, isso é liberdade negativa. Para isso, a gente tem o modelo de construir uma sociedade libertária, que é baseada no acordo de indivíduos. Como eu disse, um condomínio é uma sociedade libertária, um prédio ali. O dia que você não gostar do síndico, que você achar que todo mundo pensa errado, que você quer pintar o prédio verde, e ninguém quer pintar o prédio verde, o que você vai fazer? Você vai ver um dia um prédio verde e fala assim, cara, eu quero morar aqui. Aí você vai lá e fala assim, por que vocês escolheram a cor verde do prédio? Ah, porque a gente gosta de verde. Cara, então é aqui que eu tenho que vir. Aí você larga os caras do prédio azul e vai morar no prédio verde. Por quê? Porque é um acordo dos indivíduos. Não é algo como a liberdade positiva prega, da necessidade de um Estado que vai, através do império da lei, nos proteger. Alguém vai nos proteger. E não nós vamos nos proteger através dos nossos acordos. Então vai surgir essa ideia de Estado, império da lei. E aí é onde o Hayek vai ser muito feliz no livro dele sobre... Ele tem 2 livros muito bons sobre lei, legislação, liberdade, e tem também aquele livro sobre... Agora eu esqueci o nome.
Também não sou haitiano, não sou obrigado a ler. O império da lei vai ser aquela ideia errada que a gente no Brasil principalmente tem. Lei não é um documento que algum legislador faz, todo mundo é obrigado a fazer. A ideia da escola austríaca sobre lei seria justamente a representação, formalização de um acordo individual combinado entre nós. Voltamos lá para a convenção do prédio. Uma convenção de prédio é muito mais libertária, é muito mais próximo do que nós acreditamos, do que uma Constituição Federal, uma Constituição Estadual, que junta uma patota lá, monta e fala assim, ó, a partir de hoje, para dar certo, todo mundo vai ter que seguir essa regra. Será que todo mundo vai seguir aquela regra? Será que todo mundo gostou daquela regra? Todo mundo estava lá para decidir sobre aquela regra? Tudo bem, o Rousseau vai ter muita razão lá nos séculos passados de dizer assim, ó, isso é impossível. Nós precisamos criar representatividade, não dá para reunir todo mundo, para todo mundo dar opinião sobre todos os assuntos. Tudo bem, na época do Rousseau fazia muito sentido você ter que votar, né? Você tem que ter um deputado. Mas agora, bicho, nós temos tecnologia. Nós temos um celular que se todo mundo sentar aqui e montar uma enquete aqui, todo mundo responde. Dá para você, através da tecnologia que nós temos hoje, refutar um pouco do modelo estatal que nós temos hoje, que precisa ter alguém lá em Brasília decidindo a nossa vida, né? E as decisões, como são subjetivas, as necessidades são subjetivas, como é que você cria uma coisa que eu acho um absurdo, Plano Nacional de Saúde? Cara, o cara do Acre fica doente do mesmo jeito que o cara do Rio Grande do Sul? Por que tem um plano único de como tratar as pessoas? Se elas são diferentes, né? Então, e aí é onde mora o problema. Muita gente hoje no movimento liberal acredita nessa pegada aqui de liberdade positiva. E aí fica muito complicado. Porque no final das contas as pessoas vão utilizar dos mesmos recursos que os socialistas e os comunistas usam. Que é o quê? Vamos convencer as pessoas. Vamos lá, eu tenho uma ideia de salvar o país. Vamos lá, o liberalismo vai salvar o país. E aí você vira um esquerdista de sinal invertido, né? Tem gente que fala isso, né? E o Mises, ele tem um livro, que vou falar qual livro do Mises que eu gosto mais, é o Trem Foda, né? Mas... porque foi um dos primeiros livros que eu li dele, que foi uma crítica ao intervencionismo. Ele tem 2 livros específicos sobre intervencionismo. Uma crítica ao intervencionismo e intervencionismo, uma análise econômica. São 2 livros muito bons, todos eles estão traduzidos, todos eles estão de graça, PDF lá no Instituto Mises Brasil. Mas se quiser comprar também, está lá na Amazon. Compra. Tem da coleção, eles estão entrando na coleção agora, mas tem ainda a versão antiga eles vão entrar agora na coleção. Ele fala da grande desilusão. Então qual que é o problema da grande desilusão? A pessoa até é bem intencionada, cara. Até que tem uma ideia boa. Por exemplo, liberdade. Vamos lutar pela liberdade. Eu tenho uma ideia de como. Mas aí, ele quer empurrar a liberdade goela abaixo. Eu estou lutando por você. Você tem que entender que eu estou lutando pela gente, né? E aqui, né? Então ele vai lá falar que a pessoa acaba se transformando num neurótico. Num cara que quer criar um mundo. Poxa, vocês não estão entendendo o que eu estou falando de liberdade. Vocês precisam entender. Vocês precisam estudar mais. Vocês precisam, né? Aí vem com essas histórias de fazer pressão. Não, nós temos que entender que o movimento tem que ser assim. Cara, no final das contas, esse aqui foi o caminho histórico para o César. Quem que foi César? Quem que foi Gengis Khan? Quem que foi Napoleão? Foram caras que faziam isso aqui, ó. Às vezes até bem intencionado. Né? Nós queremos lutar e tal, mas viraram ditadores, né? Os exemplos mais interessantes, né? Hitler, Stalin, Mussolini, né? Que eles realmente usaram muito, né? Napoleão também usou muita força, mas aqui já foi mais um espectro de esquerda mesmo. E a pergunta que eu faço é, e você? Você está caminhando para esse lado? Você está achando que as pessoas não estão entendendo o que você está falando? Você quer empurrar de forma... ou você acredita na ordem espontânea? Ou fazer uma reunião, vem poucas pessoas, mas aí a pessoa vai pegando, você vai repetindo a reunião, vai de forma espontânea as pessoas acreditando nas ideias, ou a gente vai fazer isso de forma impositiva, lavagem cerebral. Porque do mesmo jeito que tem um comunismo messiânico, hoje eu vejo que o problema do Brasil é que existe um liberalismo messiânico. O problema hoje no Brasil é que nós não temos dentro do espectro de direita e esquerda alguém que defende uma ideia de liberdade negativa. Todo mundo trabalha no messianismo, né? Então é muito complicado, né? O comunismo messiânico, o Hofbauer vai falar no livro dele que você tem, no livro de pensamento econômico, só pensamento vai falar que vai surgir lá em comecinho do século XII, né?
essa ideia de comunismo messiânico que vai eclodir lá na instalação da União Soviética, na Revolução Russa. Mas tem essa ideia de, né, o próprio nome do Stalin. O que é Stalin? Você sabe o que significa Stalin? Stalin em russo significa o homem de ferro. Então, tipo assim, a pessoa, a materialização de alguém que vai nos defender, que vai nos salvar. Então, esse é um problema grande. Todo lugar que você vê que tem um movimento liberal e que o pessoal acredita num certo messianismo, nós vamos mudar o mundo, nós vamos... Cara, sai fora. Pessoas que agem no dia a dia, em causas mais palpáveis, funciona. É mais real. Agora vamos lá para o ponto polêmico, que eu gosto dessa polêmica, né? Tem como usar a escola austríaca na política? Do jeito que você está falando até agora, imposto é roubo, Estado é quadrilha, e votar está errado. A gente tem que não votar, a gente tem que ser contra a política, né? Anarquista, né? Tem que... Aí muita gente usa o Hofbard, né? O Hofbard estaria decepcionado. Esses dias eu coloquei o que eu coloquei no Facebook? Que eu ajudei a campanha do Rodrigo, que eu fiz uma doação de dinheiro lá para a campanha do Rodrigo Marinho, né? Que eu queria votar no Rodrigo, mas meu título não é do Ceará. Aí eu falei, teve gente que escreveu assim, que decepção, defendendo político, Adriano. Olha aí, você que era o meu herói de defender o ancapitalismo, vai estar aí defendendo. É possível libertários na política, né? Então é possível a gente ter né, por mais que o cara tenha um rigor metodológico de estudar a escola austríaca, se candidatar, mas o cara só estudou para ser oportunista, porque está na moda. Será que o cara libertário mesmo, ancapizão, pode entrar na política? O que vocês acham? Vou jogar na treta, hein? Vocês vão ficar calados, vocês não sabem o que eu vou responder, vocês estão com medo de queimar o filme. Mas o que a gente vê na internet é que não, né? O cara libertário ele tem que se livrar, tem que sonegar, tem que não votar. Então, vou pegar aqui o que os caras mais gostam, que é o Hofbard. Eu gosto muito do Hofbard. Ele escreveu uma carta para um cara que escreveu para ele falando isso. Hofbard, e a moralidade do voto? Se o Estado é quadrilha, se o Estado é uma organização criminosa, eu vou ir lá e votar e eu estou pactuando moralmente com a existência daquilo. Né? O que o Hofbard vai responder para o menino na carta? Que é o Andy Mackerel. Dá para ver essa carta toda. Olha, carta Hofbard Andy Mackerel, vai vir aí na íntegra da carta. O site que publicou essa carta. E tem aqui, que um Hofbard fala, me parece que não há problema nenhum em um legislador libertário, desde que o mandatário vote e haja de maneira puramente libertária. Ou seja, o que é ser libertário? É votar contra o orçamento, é votar contra leis invasivas. É de novo a liberdade negativa, é falar não. Barrar, né? É barrar. Um dia eu estava entrevistando, quando começou esse negócio de liberar, a primeira eleição que teve movimento liberal envolvido, eu entrevistei uns 2 candidatos no meu canal do YouTube. O primeiro foi o Rodrigo Meson. Eu gostei muito de conversar com o Rodrigo, porque ele me abriu essa coisa de, Adriano, a gente precisa de liberal lá no Congresso para pedir vista para Congresso, para projeto idiota. Tem um projeto muito estúpido lá sendo votado. Eu quero vistas desse projeto. Pega aquele projeto, enfia na gaveta e some aquele projeto. É a melhor ação de um libertário impedir que leis idiotas sejam votadas. Porque se a gente não tiver lá, as leis idiotas vão ser votadas. Né? Então, aí como exemplo, eu tenho esse grande nome, esse libertário, que é o cara... Ron Paul foi candidato à presidência dos Estados Unidos durante 3 vezes, foi congressista americano 3 vezes, né? Então Ron Paul, direto está lá no Instituto Mises, dando entrevista. Um dos primeiros livros, engraçado, um dos primeiros livros que eu li de escola austríaca, logo assim que eu conheci a escola austríaca, foi o livro dele, Fim do Fed, Como Acabar com o Banco Central Americano, né? Olha que massa, um congressista. E olha só, no livro ele mostra as cartas que ele escrevia para o Greenspan, que era o antigo presidente do Banco Central Americano. Ele escrevia as cartas, falando assim, olha... Eu quero fazer uma auditoria lá no Fort Knox. Como congressista, eu tenho o direito de ir lá e ver se esse ouro tem lá ou se vocês estão torrando a porra do ouro. Cadê o ouro? Eu quero saber. Aí, não, muita... Não dá para ir por causa da segurança nacional. Então você está falando que não tem ouro, né? Porque você está deixando ali... As cartas dele é mó barata, né? Aí ele publicou no livro a carta que ele mandava e a parte que o Greenspan mandava de volta, né? Porque o Greenspan, ele foi aluno do Schumpeter. Então o Greenspan se dizia austríaco antes de entrar no governo. Depois ele esqueceu tudo. Claro, senão ele nem ia, né? Essa aqui é a parte mais massa do Ron Paul. Na mesa dele tem uma plaquinha escrito, não roube.
o governo odeia a competição. Uma plaquinha que tem na mesa dele de congressista, tinha, né? Porque agora ele não é mais congressista. E é engraçado, nós temos uma história bacana no Brasil. Nós temos um vereador em Florianópolis, que é o Bruno Souza. Ele nasceu no mesmo dia do Ron Paul. Não, claro, em outros anos, né? Bruno Souza é louco. Então, ele faz aniversário no mesmo dia do Ron Paul, né? Que nasceu no mesmo dia, né? No mesmo data do aniversário. E ele, assim que ele ganhou a eleição, ele fez uma placa dessa e lá no gabinete dele tem uma placa: não rouba, o governo odeia. Eu tive a oportunidade de ano passado lá, ele foi fazer um debate sobre o Uber. Eu falei assim: Adriano, vem pra cá para você defender também, falar e dar uma palestra aqui na Câmara dos Vereadores, uma experiência muito legal. E aí, cara, o gabinete dele, cara, assim, é sonho de consumo, né? Você entra lá, tem foto do Ron Paul, tem frases do Hoffman, tem a plaquinha lá: não rouba, o governo odeia a concorrência, né? E agora nós temos um substituto, né? Tem alguém que está seguindo o legado lá nos Estados Unidos, substituindo ele, que é o republicano o Justin Amash, que ele é congressista por Michigan, se não me engano, né? Que ele, o apelido dele é o novo, porque o apelido do Ron Paul é o Dr. Não, né? Doutor Não. Por quê? Porque ele chega aqui na hora de votar e sempre não, ele vota não para tudo, não. Então o apelido dele, que ele tinha de fato lá, era não, doutor não. E aí essa notícia aqui é a notícia do Washington Post, que falou assim: o novo doutor não, o cara só fala não também, porra, vai substituir, né? Aí a matéria falando mal dele, né? Aí a gente acha massa, cara, que legal, o cara tá fazendo certo. A matéria falando mal, pô, todo mundo querendo resolver o problema da imigração. Aí fizeram essa matéria porque tá falando que ele foi abandonado, né? Tá sozinho no Congresso. Por quê? Porque os republicanos, nesse dia, foi em junho, né? Os republicanos e os democratas fizeram um acordão lá para resolver o problema dos imigrantes mexicanos. E aí ele votou não, foi o único cara do Congresso americano que votou não contra o acordão, porque todo mundo fez acordo, né? Que nem do Brasil, cara. Congresso é Congresso, em qualquer lugar do mundo, né? No mundo. Então, precisa de alguém que está lá falando não. Mesmo que seja sozinho, mesmo que seja para perder, mas eu estou votando não porque eu sigo a ética libertária de defender o governo, não continuar roubando as pessoas. Se ele não tivesse nada, não tinha ninguém para falar não. A gente precisa de gente para estar falando não. Falando um pouco aqui do trabalho do Instituto Mises Brasil. O Instituto Mises Brasil ele tem uma série de ações. Nós não somos um instituto envolvido com política. Quanto tempo eu estou falando sobre dinheiro? Já deu uma hora? Caraca, vai gostar de falar. Tá ótimo, pode falar. Deu 48 minutos. Eu ia falar meia horinha só, tá acabando já. O MIS tem algumas ações importantes, porque nós não somos de partidários. Até o Rodrigo Saraiva teve que se licenciar do cargo dele no conselho diretor do Instituto MIS para poder concorrer à legislação, está afastado do MIS, porque o nosso regulamento não permite isso. E temos ações para ajudar na formação, para trazer informação aos tribos, para ajudar até mesmo quem quer entrar na política. Eu acredito que muitas pessoas, quando contam a história de como conhecer o liberalismo, o Instituto MIS tem em algum lugar, ouve um podcast, ouve uma matéria lá no site do MIS. Então, além do site do MIS, nós temos também um podcast do MIS Brasil, que é conduzido pelo Bruno Cachaza. Temos uma pós-graduação em escola austríaca, lá em São Paulo, já está na terceira turma, né? Então estamos com uma formação legal. Tem agora, saiu ontem à noite o resultado do Summer Brasil 2019, né? Que é uma imersão, a gente fica lá uns 4 dias lá, né? 24 horas estudando escola austríaca, o pessoal sai de lá louco, alucinado, é muito bom. E os resultados estão aqui, né? Tem um site da esquerda que escreveu assim: os candidatos ultraliberais do Mises, né? Aí eles fizeram um levantamento aqui dessa campanha, 22 candidatos são ex-alunos do Instituto Mises, né? Isso aqui é uma denúncia, a gente achou uma fuga. Que massa! E os caras denunciando, né? Olha que absurdo, cara, que massa, que legal. Vai ter mais gente, costa eleição vai ter uns 70, vamos aumentar, né? Porque as pessoas têm que estar envolvidas na política mesmo. Então não tem jeito, você vai ser um candidato, se o candidato aí lá falar não, quem vai falar não? Quem vai praticar nosso direito de liberdade acadêmica? E falar do projeto, claro que eu vou puxar sardinha, se perguntar assim, qual dos projetos são melhores? Eu falo assim, claro, é a revista Mises que é a mais importante. Por quê? Porque eu sou editor da revista, tá bom. A revista Mises passou por uma mudança muito importante esse ano, porque nós tínhamos só impressão impressa e semestral, ou seja, era muito difícil o acesso aos artigos, porque é bacana você ler um livro do Mises, você ler um livro do Hayek, você ler um livro do Hoffman, é bacana,
Mas, desde que o Mises escreveu aquele livro Ação Humana em 1949 para cá, muita gente escreveu artigos científicos discutindo aquilo. Então hoje você tem conteúdo atual, moderno, avaliando as obras dos grandes nomes da economia clássica, dos clássicos austríacos. Então, fazer leitura de artigo científico, publicado mais recente, é uma forma de ter uma atualização. Né? Uma coisa que eu falava, eu mesmo falo muito, né? Uma vez eu fui mandar uma palestra, aí um rapaz me questionou sobre a ética da liberdade do Hopper, que é um livro muito bacana, mas aí eu falei assim, o Hopper fala que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então eu falei assim, cara, se a gente for seguir ao pé da letra que o Hopper escreveu fazendo uma análise lá em 1900 e bolinha, e olhando para a comunidade americana, nos Estados Unidos. Então, por exemplo, um dos pontos polêmicos do livro do Hopper é a questão de propriedade de terra. Pô, se a gente for seguir a regra do Hopper e colocar aqui no Brasil, cara, o Brasil tinha que estar na mão do Sarney. Porque tem que ir lá dos fundadores, que o Hopper fala lá do direito dos fundadores, dos primeiros proprietários de terra. Cara, volta para a mão do Sarney, volta para a mão da família do Collor. Né? O Marconi vai ficar de eterno aqui no Brasil, governando. Porque ele representa o legado da geração lá, da sucessão, do Santípico de sucessão do Pedro do Vico e tal, não sei o que, essas tretas. Né? Que por sinal brigaram com o Caiado. É engraçado algumas histórias, né? Algumas oligarquias foram ficando, e aí quem brigou com a oligarquia ficou famoso como uma oligarquia, né? Eu acho muito louco as pessoas perguntarem assim, você vai votar em quem? Eu falo, vou votar no Caiado. Mas você é liberal, mas vai votar no Caiado? Não sei o que, o cara toda, desde até o bisavô dele brigava com a oligarquia. Vocês querem falar que o cara quer oligarquia? Né? Então a revista Mises traz o assunto. Qual que é a grande diferença que nós estamos fazendo agora? Agora está publicando online a revista, de acesso grátis. Claro, mas aí ninguém vai comprar a revista. Nós temos a experiência do Instituto Mises de que, mesmo tem um monte de livro lá que tem um PDF de graça, o povo compra. Por quê? Porque quem gosta de ler livro, lê em livro. Quem gosta de online, gosta de online. Né? Quem gosta de ler livro vai ver o online e fala, pô, que legal, então eu vou comprar. Lê primeiro para saber se vou comprar. Engraçado, mas eu também sou um pouco assim. Lá em casa eu tenho umas bibliotecas. Chegou lá em casa esses dias um livro novo. Aí eu falei, mais um livro? Aí, não, mas esse eu já li. Mas por que você comprou? Eu falei, por quê? Eu quero ter o livro. Eu quero ter o livro para rabiscar. Olha que legal, eu fiquei lá rabiscando. Então, como é que é a cara da revista? Então, a cara da revista, ela usa uma plataforma extremamente moderna, onde a pessoa vai ter uma coisa que todo pesquisador acha fantástica, a revista tem o famoso DOI. O que é o DOI? É o Registro Internacional que vincula os metadados daquele artigo, ou seja, como se fosse uma chancela de originalidade, de registro. Então, a própria plataforma Lattes, para quem vai preencher a plataforma Lattes, coloca o número do DOI, já preenche tudo sozinho. O ORCID também é uma plataforma internacional famosa, preenche. Então, os autores têm o ORCID e tal. Tem a estatística de quanto está se lendo desse artigo, você baixa o PDF, tem alguns materiais que nós estamos fazendo em MP4. Então a revista está bem moderna, bem dinâmica para acessar. Mudamos para 3 edições ao ano, para aumentar essa diversidade de ação. E aí o que aconteceu? Aconteceu que eu e Priscila Bernardes fizemos um artigo falando sobre justamente o uso dessa plataforma para transformar a escola austríaca em uma escola moderna, que foi aceita lá, um artigo foi aceito daqui 15 dias eu venho para São Paulo para apresentar no principal congresso de editores científicos do Brasil. Mas vamos lá falar da Mises. Olha só, nós estamos conquistando um espaço. Veja, não é uma luta eu não estou indo lá fazer manifestação na BEC. Leia Mises, leia Mises. Não, a gente está entrando pela porta da frente, por competência. E o caminho tem que ser isso. Você tem que conquistar o espaço por competência. Né? Porque você você leva aquilo a sério. Né? Não é um mini tonto. Né? Não é alguém que fica só berrando, gritando na internet, põe caixa alta para todo mundo ver que você está gritando. E foi um sucesso, porque de janeiro até julho nós tivemos 27 mil downloads. Veja, não é views, não é visualização. Porque deixa eu voltar aqui, aquela página aqui, ó, a pessoa abre essa página, aí ele lê o resumo, se ele achar interessante, ele clica em PDF-A, aí vai abrir o artigo, ele lê, ele achou interessante, aí tem um botão de download. Quando ele clica naquele botão, essa é a conta.
Então não é visualização, é a pessoa que está querendo estudar mesmo. Então nós tivemos de janeiro a junho 27 mil downloads, ou seja, um número surreal para a produção científica. Nós estamos falando de artigo científico, gente. A gente não está falando do vídeo do Rafael Lima, isso aqui ele faz em 2 minutos, lá no blog, né? Porque é outro tipo de mídia, é outro público, o objetivo dele é realmente alcançar muitos, os vídeos são curtindo. Nós estamos falando de artigo científico, o cara que vai estudar, que está escrevendo o TCC dele, está fazendo trabalho da escola. E ontem, deu meia-noite, eu fechei a conta. Em agosto, nós tivemos 10.600 downloads. Em agosto. Então, é quase que foi para mais de 38 mil downloads. Né? Então, uma superação fora do comum de quantidade de download. Eu aposto muito na questão de ter uma demanda reprimida, as pessoas não tinham acesso a esse material. E outra coisa, o cara vai fazer um trabalho, qual era o grande problema que a gente vinha nos alunos, por exemplo, o pessoal faz faculdade. Aí vai fazer um trabalho com o professor esquerdista. Né? O professor pede lá um trabalho sobre algum tema lá. Aí você quer refutar o professor no trabalho. Legal, é perigoso, mas é legal. Porque ele pode refutar sua nota, né? Sério. Na hora. Então, você colocava lá, blog do Instituto Milo, fonte, blog do não sei o quê, vídeo do Rafael Milo. Não estou desmerecendo. Estou falando que o seu professor vai poder falar para você o seguinte: pô, que fonte pobre é essa? Cadê a fonte científica? Agora as pessoas vão poder fazer o seu trabalho, falar que o imposto é roubo, fazer uma citação de um artigo de uma revista que tem ISSN e tem DOI. Tem muito professor que não tem nem artigo publicado em revista com DOI. E a nossa, então você vai. A citação vai ganhar uma qualidade científica. Então, eu estou vendo que o pessoal está acessando muito para colocar nos trabalhos. Fiquei sabendo que o grupo de estudo de escola austríaca da Unicamp, olha que legal, né? Esse segundo semestre eles vão fazer os grupos de estudo baseado não em livros, mas baseado em artigos publicados na revista. Perfeito. Pô, show de bola. O professor chega lá e fala assim: o que é isso aqui? É movimento militante. Não, professor, nós estamos discutindo artigos científicos publicados em revista acadêmica. Ah, então desculpa. A galera vai continuar. É o espaço, é um espaço conquistado com qualidade, não com grito, com berro. Porque é o que a esquerda faz. O que a esquerda faz? Te xinga de fascista. Você vai xingar o cara de fascista também? Você vai jogar no mesmo nível, no mesmo jogo errado? Né? Aí não, é pelo bem comum. Isso tem muita gente que fala assim: não, é só para a gente assumir o poder, depois a gente muda tudo. Como é que você vai mudar se o modus operandi que você usou foi aquele mesmo? Porque você vai continuar, o que eu vejo assim: nós temos que conquistar o poder, aí a gente muda. Não, porque quando você conquistar o poder, vai ter alguém querendo também conquistar de você e você vai continuar jogando a prática da velha política de se manter no poder. Pelo poder, né? E é triste a coisa. Então, obrigado pela atenção de vocês. Essa foi a nossa apresentação. Eu acho que ficou mais claro o que a escola austríaca pensa a respeito de política, como tem que ser o desenvolvimento, como tem que ser o engajamento, para a gente realmente não entrar em contradições. Esse é o maior problema que eu vejo hoje, quando você acompanha o Facebook, o nível de contradição das pessoas. Né? As pessoas até fazem reuniões de movimento liberal para defender ideias não liberais. Né? Falando que é liberalismo aqui. Então é muito louco, né? Está muito surreal isso. Então agradeço a atenção e deixar ver se dá tempo de responder algumas perguntas, alguns questionamentos aí. E assim, eu não tenho tempo eu sou advogado, não tenho tempo de ficar lendo muita coisa sobre o tema, mas eu conheço alguma coisa. Eu queria saber assim, qual que é a principal diferença que tem da escola austríaca para a escola de Chicago e por que a escola austríaca não é tão efetiva, tão prática como a escola de Chicago? Porque a escola austríaca ela é mais teórica. Vamos lá. Esse é um mito que a gente está querendo quebrar. Então, por exemplo, hoje se você pegar os artigos que foram publicados esse ano, tem muita coisa prática de escola austríaca. Eu mesmo, como pesquisador da área de transportes, as minhas palestras hoje são como fazer uma cidade privada, como fazer uma cidade libertária, como o libertarianismo ajuda a resolver o problema de transporte, né? Até semana que vem eu devo estar lá no INSPER fazendo uma palestra sobre isso. Eu sou fã do Adolfo Saxida, né? Se eu estou hoje no liberalismo é por causa do Adolfo Saxida. Eu lembro que eu era sócia, né? Como todo mundo, era sócia, a gente não estuda. Então o que acontece? Meu orientador, uma vez eu fui num evento do IPEA, um evento grande em Brasília no IPEA, e meu orientador
nós tava andando, aí tinha um cara de blazer e tênis, de terno e tênis, né? Hoje tá na moda, mas na época não, era esquisito pra caralho. Aí ele apontou pra aquele cara e falou assim: Adriano, aquele cara ali é doido, ele joga pedra em avião, ele é doido da cabeça. Aí, quem que é esse cara? Adolfo Saxida, ele é liberal, cara. Pô, o cara é maluco, tem as ideias mais loucas do mundo, né? Aí eu entrei no blog do Adolfo Saxida pra ver como, nossa, que cara doido. Aí eu fui sendo convencido. Aí o cara, pô, não é tão louco assim o que ele tá falando, faz muito sentido e tal, não sei o quê. E aí eu chamei ele pra dar uma palestra. Aí, na época, o Corecom pediu, eu era envolvido com o conselho, aí eles me pediram pra trazer um palestrante. Na época eu era presidente de um instituto aí da vida aí, que graças a Deus acabou. E falasse, não, traz um palestrante pra gente. Eu mandei um e-mail para Adolfo Saxida, ele respondeu na hora e veio para falar que o Brasil ia entrar em colapso. Cara, todo mundo ria do Adolfo. Ele falou assim, ó, a Caixa Econômica vai incentivar Minha Casa Minha Vida, ó, isso vai dar errado, vai acontecer isso e tal. E o povo ria, professores da universidade aqui de Goiânia, todos riam, né? Aconteceu exatamente o que o cara falou, né? Aí nesse dia foi engraçado que eu falei assim, Adolfo, tô querendo organizar meu doutorado, meu orientador quer que eu faça meu doutorado lá no Unicamp, né? Aí, Deus do céu, não vai fazer um negócio desse não, vai destruir sua vida não, cara. Vamos organizar, eu vou... Aí ele me mandou um e-mail depois, ó, tem esse programa aqui, eu vejo que você gosta de discutir bens públicos, então tem esse doutorado aqui na UNB, o UNB é mais light, claro, tem comunista também, mas é mais light, vem para o UNB e tal... E aí foi ótimo, porque eu tive a oportunidade, quando eu entrei na UNB, poxa, eu acho que toda semana a gente almoçava junto, conversava muito com o Adolfo. O que o Adolfo pensa? O Adolfo Saxida, ele tem a formação da Escola de Chicago, ele é econometrista por formação, e ele tem algumas ideias que é a seguinte, temos que promover a liberdade. Quem me falou para ler Hayek foi o Adolfo Saxida, né? Então... eu vejo que ele é um cara que, mesmo que acredita na questão matematização que a Escola de Chicago usa muito para rodar modelo, isso é o que tornou ela famosa, né? Você poder rodar modelos, você poder calcular a coisa, você esquecer que as pessoas são subjetivas, né? Você fazer modelos determinísticos, né? Mas mesmo assim você vê que ele tenta sair um pouco disso, né? Ele tenta trabalhar a ideia de Hayek nas escritas dele, a própria insight que ele teve de falar que a Dilma é igual o governo Geisel, uma das palestras mais massas que tem no site dele, né, no YouTube dele, de ele falar como a Dilma é igualzinho o Geisel economicamente, é uma análise austríaca aquilo. Ele não usou nenhum modelo matemático para fazer aquela análise. Então, de uma certa forma, o Adolfo é um cara que namora a escola austríaca, mas tem uma carreira econometrista, ele trabalha muito nisso, até nem está publicando muito mais sobre isso, eu vejo que ele está saindo. Então, falando isso, essa história, é para entender por que ficou tão famoso a Escola de Chicago. Porque você teve muitos economistas brasileiros que são professores hoje, aonde que era o melhor lugar para estudar no mundo? Na Escola de Chicago. Em contrapartida, se o cara não gostava de liberalismo da Escola de Chicago, ele ia estudar onde? Ele ia estudar na Unicamp, que foi formada principalmente pela concepção da CEPAL, o cara que vai estudar na França e tal, essas coisas. Então você tem esses dois núcleos. Nesse tempo, a escola austríaca não teve tanta divulgação no Brasil, porque a própria escola austríaca, de alguma forma, ela vai morrer de 1930 até 1970. Como assim que ela vai morrer? Depois que o Hayek teve um embate com Keynes, aquela discussão de como resolver o problema da crise financeira, da crise de 29, a ideia do Hayek era, ordem espontânea vai resolver. O Keynes falou assim, imprimir dinheiro vai resolver. Todo mundo gostou do Keynes e as ideias do Hayek foram abandonadas, porque ele foi tido como o cara que perdeu o debate. Ninguém vai estudar um perdedor, certo? O que vai acontecer? Com a crise do petróleo na década de 70, tudo aquilo que o Hayek falou é comprovado. Aí você vai ter em 74 uma tentativa, aí quem vai acontecer? Você vai ter professor Israel Kirzner, professor Salerno e o Lachmann, professor Lachmann, são três grandes nomes da escola austríaca, falaram assim, vamos fazer um seminário de escola austríaca, fizeram uma reunião, um primeiro congresso de escola austríaca, que trouxe essas ideias, aproveitou ali o Hayek estava ganhando prêmio Nobel, o Mises tinha acabado de morrer, então eles fizeram essa tentativa de trazer de volta a escola austríaca. Com isso, o Lew Rockwell tem a ideia de fundar o Instituto Mises, né, o Mises Instituto lá no Alabama, consegue uma doação,
aí chama o Hofbauer para ser presidente acadêmico, aí junta a patota ali, o Hoppe, aí vai surgir os grandes nomes da atualidade de hoje. Então esse gap de 1930 até 1970, você não ter a escola austríaca em evidência em nenhuma universidade, fez com que ela meio que desaparecesse mesmo. Hoje você está começando a ter isso de volta, né? Então você vai ter o quê? Você vai ter o Lucas, que ganhou o prêmio Nobel 92? Lucas? É. 92 foi quando o hype morreu, não sei se foi. Não sei, tá. Ele coloca lá que a teoria de expectativa adaptativa dele poderia ser muito bem chamada como teoria adaptativa austríaca, porque ele usa alguns elementos chimistas. Então você vai ver os grandes prêmios Nobel da atualidade vão dar umas citadas ali, vai falar de Mises, o Buchanan vai falar de Mises, essa pessoa. O próprio Kirchner ter sido cotado em 2015 para ganhar o prêmio Nobel, entrou na lista tríplice do prêmio Nobel, já significa uma retomada. Mas não uma retomada política, mas é porque eu acredito que ficou esse vácuo, muito tempo, justamente no período onde se falou muito de economia, onde se teve a formação dos professores doutores no Brasil, foi nesse gap, nesse vazio. Então, por exemplo, só hoje que a gente vai ter doutores em escola austríaca operando de fato em cadeiras de universidade. Dá para contar na mão quem que é professor, quem que é doutor e professor em universidades que são escola austríaca. Acho que não dá 10, se brincar, né? Então é uma festa, quando alguém faz, né, esses dias recentemente quem defendeu o doutorado foi a Mariana Piaia, agora ela está dando aula no Mackenzie, mas pô, foi uma comemoração, pô, mais um austríaco, mais um professor, doutor austríaco e tal, então é lento, é espontâneo, né? E não é luta de classe, não é vamos juntar a galera aqui e vamos lá no Conselho Federal de Economia exigir que tenha uma disciplina de escola austríaca, uma cota de austríacos, vamos exigir. Não, você vê alguém fazer isso, sai fora. Assim, esse cara aí não é austríaco, não, esse cara aí não é liberal, não. Quer usar a mesma arma da esquerda? Que merda é essa? Né? Desculpa se eu fui prolixo na resposta, mas eu tentei... Não, eu exemplifiquei da escola de Chicago por causa do exemplo que a gente teve no Chile, né? Que o pessoal que formou lá pegaram as teorias e colocaram tudo em prática e o país. Não foi uma coisa da noite pro dia, foram anos, mas que deu uma consequência boa para a população. O Chile foi uma experiência muito engraçada. Porque a gente fala, é complicado falar bem do Chile, porque falar bem do Chile é falar bem do Pinochet. Que foi a época que o Chile de hoje foi construído pelo Pinochet. Mas não construído economicamente pelo Pinochet. Foi uma coisa interessante que aconteceu, que foi o quê? O objetivo do Pinochet era matar os inimigos dele, velho. Ele queria pegar a galera para no helicóptero e jogar no mar. Ele tava cagando para a economia. Ele falou assim, quer saber? Pega uns caras aí que entendem de economia, toca essa merda, eu quero matar meus inimigos, velho. Aí desceu o grupo que é justamente os chilenos que estudavam em Chicago, o apelido até deles são os Chicago Boys. Então vieram os caras de Chicago, tocaram a economia do jeito, e não tinha um Pinochet para encher o saco. Porque o Pinochet não estava nem aí para a economia, ele queria matar os comunistas, ele queria destruir, ele não pôs a mão na economia. Né? Cara, né, é muito complicada essa história. Então, você falar bem do Chile, primeiro, você falar bem do Chile, os comunistas vão vir em cima e falar assim, então você defende o Pinochet, então você é sanguinário, você quer assassinar as pessoas, você acha que vai resolver? Foi o que eles fizeram de matar? Não, o que resolveu foi ter o presidente não enchendo liberdade negativa para os economistas. O governo não encheu o saco dos caras. Né? Por que o primeiro governo do Lula, todo mundo fala que foi o melhor governo que o Brasil teve? De uma certa forma foi sim o primeiro governo do Lula. Por quê? Porque o Lula pôs na mão do Meirelles lá e o Meirelles tocou do jeito dele. Né? Começou a dar merda quando a política começou a influenciar na economia. Né? E o que o Meirelles fez? Não fez mudança quase nenhuma, ele só seguiu meio a cartilha do FHC e fez algumas políticas lá que foram interessantes macroeconomicamente, as macroprudenciais, de evitar, fazer o papel do Banco Central, que é controlar a inflação, fazer com que a moeda tenha força. Então isso daí é papel básico do Banco Central. Quando tem inflação, até a normativa do Copom fala o seguinte, se não bater a meta de inflação, tem que mandar todo mundo embora e contratar outras pessoas. Isso nunca aconteceu. Né? Então, é meio parecido. Se a gente for comparar assim, o sucesso do primeiro governo Lula, meio parecido com o Pinochet. O Lula estava mais a fim de acabar com a fome no Brasil e preocupou lá com o social e tal. Só que isso virou um carramanchão para ele, que isso daí se virou contra ele no segundo mandato, criou um déficit muito grande que a bomba estourou na mão da Dilma.
Aí a Dilma que é ocupada. Bom era na época do Lula. Aí o povo vai querendo, graças a Deus, hoje nós tivemos a experiência de respirar fundo e falar, a próxima pesquisa de intenção não vai ter ninguém preso. Show de bola, cara. Não vai ter nenhum presidiário. Porque as pesquisas de intenção, acho que elas estão sendo feitas assim. Você vota no candidato que está na cadeia ou que está livre. Porque não pode o cara ter mais de 30% de intenção de voto, né? Então é bem por aí. Então, essa foi a fama do pessoal de Chicago, tá? Que foi também um pouco da fama dos desenvolvimentistas, né? Todo mundo fala bem de Celso Furtado. Por quê? Porque ele teve a oportunidade de não ter o governo atrapalhando para ele fazer lá aquelas ideias lá de auxiliar o Juscelino, depois, né? Teve o plano, na verdade começou a auxiliar no... teve Juscelino, teve o Jango com o plano trienal, teve um monte de série de planos que seguiram a cartilha desenvolvimentistas, né? Então ficaram famosos porque, no final das contas, o governo também estava pensando em outras coisas. Sim, pode ir. Quando você vai discutir escola austríaca com as pessoas que não interessam muito no assunto, e entra em questão política partidária, eles associam muito a escola austríaca com Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Uhum. E eu queria saber até que ponto essa associação é correta. Porque eu tenho dificuldade de associar. Vamos lá, boa pergunta. Ronald Reagan ficou famoso porque ele fez treta com Gorbachev. Então, no final das contas, o governo do Ronald Reagan foi um governo tão intervencionista quanto os outros governos americanos, só que ele pegou, assim, era um cara que falava bem, ele era ator, né? Então ele falava bem, fazia, né? Tem uns vídeos que eu acho massa, tem uns vídeos que são as coletâneas das piadas do Ronald Reagan. Cara, as piadas dele eram fantásticas sobre o comunismo, né? Então era um grande chefe de salão, um cara anticomunismo, mas não era defensor da liberdade propriamente dito. Então ele foi produto da Guerra Fria. Então ele é associado ao liberalismo porque ele era contra o comunismo. E como eu falei, muitas vezes tem pessoas que são a favor da liberdade, às vezes são até pior que... Hoje, cara, eu tenho mais problema no meu relacionamento com pessoas do liberalismo do que com os comunistas. Cara, eu trabalho num lugar, no meu departamento são 120 professores. Dos 120, 100 é comunista, 19 é socialista, e eu? Meu trabalho é isso. Nossa, Adriano, deve ser muito tenso, deve ter muito embate. Não tem embate, porque eu tento mostrar a escola austríaca como uma corrente séria, como uma corrente científica, que tem prêmio Nobel, que tem discussão séria, e que infelizmente o que os comunistas ficam acusando a escola austríaca é justamente dos espantalhos que os próprios liberais que não entendem a escola austríaca ficam falando, não, eu defendo fulano de tal, defendo Beltrano de tal. Bem, então Ronald Reagan não tem nada a ver com a escola austríaca. Margaret Thatcher tem a ver com a escola austríaca? Tem. A Margaret Thatcher, reza a lenda que quando ela assumiu o governo, ela pegou o livro do Hayek, pôs em cima da mesa e falou assim, esse é o plano de governo. E realmente foi o maior fenômeno de desregulamentação e privatização que nós tivemos no mundo moderno foi com Margaret Thatcher, né? Por exemplo, até na área de transportes, o exemplo mais bem sucedido do mundo é o exemplo de Docklands, que era um lugar abandonado, que não prestava para nada, era um antigo porto do governo que virou muquifo, que nem acontece com muitos prédios do governo aqui em Goiânia, né? É uns muquifo e tal, e lá. Aí ela falou assim, vamos privatizar essa merda, a gente dá para uma empresa privada, monta uma SA, a gente põe um pouco de governo para o mercado acreditar que é privado, que vai ter recurso, então a gente garante um mínimo de recurso, a empresa tem que revitalizar isso aqui. Hoje é uma das regiões mais nobres de Londres, onde estão os prédios mais foda e tal, então é Docklands. Então foi o resultado de uma privatização profunda. Então ela fez uma série de pacotes de privatização que depois o próprio Ronald Reagan, querendo vender a ideia de grande privatizador, vai copiar a ideia de Margaret Thatcher nesse sentido. Então realmente tem a ver, Margaret Thatcher sim tem a ver com a escola austríaca, porque ela vai sinalizar as ideias de Hayek como plano de governo dela. E vai pôr na prática. O Reagan não, o Reagan também vai ser muito interventor, né? Commodities agrícolas vão ter muito subsídio do governo no governo Reagan. Então muitos problemas de regulação vão ser criados no governo Reagan para proteger os Estados Unidos, né? Aquela coisa do americano. Então eu não associaria tão forte. Claro, é mó barato citar o Ronald Reagan na internet. Por quê? Justamente como ele tinha as histórias legais, ele tem umas frases de efeito massa. Mas ele era libertário? Jamais.
Longe disso, mas é massa, as frases da hora. Conta a piada, eu acho a melhor piada que tem do Ronald Reagan é que ele fala do Fidel Castro, né? A piada do Fidel Castro. Que o Fidel Castro fazia discursos de mais de hora, né? Aí ele falou que um dia o Fidel estava falando, aí um cara lá começou a gritar: amendoim, refrigerante, o vendedor. Aí o Fidel perdia a concentração e cala-te, cala-te. Aí o cara calava. Aí ele falava, passava um tempo, aí o cara: amendoim, água, refrigerante. Aí o Fidel puto falou assim: se você não calar a boca, eu vou te enfiar no primeiro navio e te mandar embora daqui. Aí todo mundo começou: amendoim, água, refrigerante. Essa é uma piada do Reagan. Pô, massa pra caralho. Outra coisa que é massa, eu até ia pôr de toque do meu celular, eu baixei, mas não deu tempo de pôr. Atualmente meu toque celular é o Trump falando billions, 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 billions. É a frase mais famosa do Reagan. Ele vai lá para a porta, ele vai lá para Berlim Ocidental, monta um palanque, vai fazer um discurso na frente lá da entrada principal lá do muro de Berlim, fala: Mr. Gorbachev, derruba esse muro. Aí vai ser o áudio mais famoso hoje que tem, é do Reagan falando essa frase: derruba esse muro, Gorbachev, derruba, isso é uma vergonha. Né? Então ele vai ficar famoso e associado ao liberalismo por essa luta contra o comunismo que ele tem forte. Mas como política nacional para os Estados Unidos, não tem liberalismo não. Adriano, o Biratan Iora escreveu um artigo muito tempo na época da Dilma, até no primeiro ou segundo governo, que ele vai falar sobre as 4 escolas liberais do século XX. Ele vai falar sobre a escola de Chicago, expectativas nacionais, vai falar sobre o Joyce e vai falar sobre a escola austríaca. E aí eu até não indiquei o colega ler, porque entra muito dentro dos modelos e tal, mas eu queria saber se o anarcocapitalismo de Rothbard também pode ser considerado uma escola de pensamento econômico. Não, eu vejo que o anarcocapitalismo de Rothbard, ele vai ser uma modernização da escola austríaca em si. Porque, como eu disse, o anarcocapitalismo de Rothbard não fere nenhum daqueles 3 princípios do Menger. Esse que é a massa da escola austríaca. Hoje você tem lá keynesiano que nega Keynes, aí são os neo-keynesianos, não sei o que, nova economia institucional. Por que é nova economia institucional? Porque eles não concordam tudo com o que a economia institucional falou e eles estão arrumando os modelos para ver se dá certo. A única escola que você vê os caras até hoje defendendo o básico como axioma teórico do seu fundador é a escola austríaca. Né? Você pega todo o texto de um liberal, libertário, você pega Rothbard, você pega Salerno, você pega Lauterbach, você pega Ioro, você pega Barbieri, né? Professor Barbieri, você pega qualquer austríaco, aquela tríade está presente. A ideia de Menger está presente em todos eles. Então o anarcocapitalismo não é uma nova escola de pensamento? Não. Vai ser um tempo. De onde vem o nome anarcocapitalismo? O nome anarcocapitalismo vem porque acontece nos Estados Unidos, não sei se vocês sabem, esquerdista a gente chama de liberal. Então você tem os liberals e você tem os republicans. Então você tem os caras que defendem a república e você tem os liberais. Por quê? Porque está muito associado a liberar droga, liberar casamento gay, liberar. Então a ideia de liberal mais uma pegada à esquerda. Então Rothbard, ele vai ser até mesmo um dos fundadores do Partido Libertário. Quem vai criar esse nome libertário e a teoria que fundamenta os libertários, que são as ideias rothbardianas de anarcocapitalismo, é justamente para mostrar isso. Esse partido, essas ideias, não são nem de direita, não são nem de esquerda. É um caminho diferente, porque a direita pensa de um jeito retrógrado, os liberais querem liberalismo só para algumas coisas, e nós pensamos até a capa do livro, né? O Instituto Mises foi muito feliz, a capa do livro Direita e Esquerda, tem o livro do Rothbard, Direita e Esquerda, recomendo, é um livro bacana, é fininho, a linguagem do Rothbard é legal, é fininho, é bom, que tem a capa que eu achei bacana, tem assim, Direita, Esquerda e Libertarianismo, né? Então mostra que é uma terceira via. O que seria uma verdadeira terceira via? O libertarianismo, certo? Porque você faz a proposta de ir contra essas duas vertentes. O Fábio Osterman, eu gosto muito, ele um dia falou um conceito que eu acho bacana. Que é ser libertário? É você não me intrometer, o governo não intrometer na economia, mas também não intervir na minha casa.
Entendeu? Então, é uma ideia de liberdade plena. Rodrigo Saraiva tem essa frase que eu acho incrível. Você não é meio livre, não tem como ser meio livre. Quem é meio livre é meio preso. Então, liberdade tem que ser liberdade geral. Ah, Adriano, mas se liberar tudo vai virar algazarra. Mas se fosse assim, velho, a gente já tinha... Não é que nem o pessoal falar de arma, né? Ah, liberar as armas, a sociedade vai se matar. Cara, os bárbaros, a gente era para estar extinto nos bárbaros, então. Todo mundo andava armado. E aí? Velho Oeste. Foi a época que os Estados Unidos mais cresceu, cara. Foi na época do Velho Oeste, onde todo mundo tinha uma arma. Né? Por quê? Aí é onde a gente fala, né? Eu critico muito meus amigos austríacos quando eles falam bem dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos ele tem muita intervenção econômica, né? Então ele é até grande. Mas uma coisa que ajuda os Estados Unidos a crescer economicamente é porque a ideia de propriedade privada é clara para o cidadão. Então, de uma certa forma, a ideia de liberdade negativa da autopropriedade é clara para o americano comum, até mesmo ele não sendo liberal, até mesmo ele sendo de esquerda, ele entende que a propriedade privada é propriedade privada. Então aqui no Brasil a gente não tem isso, por isso que a gente fala de direita no Brasil, por exemplo, que é um termo mais complicado no Brasil falar conservador? Conservador, essa palavra faz sentido no Brasil? Conservador é o cara de petista, o petista é conservador, quer se manter no poder. Só que o petista defende casamento gay. Aí defende a liberdade, mas aí depende de liberdade. Aí fica assim, confuso, né? Conservador no Brasil hoje, conservador. Eu tenho uma lista de 10 caras só que eu levo a sério. O resto, bicho, não pode ser tido como conservador. Por quê? O que é a ideia do conservador? É o cara lá que pegou o Burke, que pegou o Edmund Burke, pegou o Kirk, pegou esses autores que defendiam a Revolução Inglesa, que foi muito melhor que a Revolução Francesa. Por quê? Porque era uma proposta de mudança, né, sem revolução. Né? Então, como fazer mudança sem revolução? Essa foi a Revolução Inglesa. Por isso que a rainha da Inglaterra está lá até hoje. É só a rainha, voltamos de novo ao conceito de liberdade negativa. É só a rainha não encher... Rainha, você quer ser rainha? Fica aí, mas não enche o saco não. Deixa a gente se virar na economia. Libera o mercado aí pra gente, que foi o que a Inglaterra fez quando liberou a tarifa de preços, a famosa tarifa de milho, né? Eu esqueci o nome, Corn Law. Né? O primeiro passo do liberalismo inglês, que fundou o liberalismo inglês, foi o Corn Law, que foi o governo parar de intervir no preço do milho, dos cereais, de cereais de forma geral. Então, veja, manteve a rainha, mas ela parou de encher o saco na economia. Então, deixa a economia, deixa mais livre o mercado. Então, um pouco de mercado. Então, falar de conservadorismo no Brasil é meio complicado, porque nós não temos o elemento principal, que é a questão da propriedade privada, que é o que o Mises fala, né? Né, quando você pega lá o livro do Mises da impossibilidade, que é a teoria que daria um Nobel para o Mises. O Mises tem duas teorias que ganha dois Nobels, né? O cálculo, impossibilidade do cálculo econômico do socialismo, que ele fala o quê? Como você não tem propriedade privada no socialismo, você não consegue fazer o mercado de preços. Preço é o que transmite informação. Se você não tem preço, não transmite informação, o socialismo sempre vai dar errado. E o pessoal conseguiu provar isso. Cuba, todos os países socialistas dão errado porque você não tem a propriedade privada para transmitir preço. E a outra é a teoria da regressão da moeda, né? Que é uma teoria muito bacana, é mais técnico, né? Eu nem gosto muito de ficar falando dela, mas pô, uma ideia massa pra caramba dos valores da moeda e tal, uma discussão. Até o Walter Block, nós publicamos um artigo na revista Mises do Walter Block fazendo essa análise. Será que o Bitcoin, a ideia do Bitcoin se contrapõe à ideia da teoria da regressão do Mises? Ele vai terminar falando assim, não, bate, não entra em contradição, é mal barato. Certo? Então, seria mais ou menos isso. Senhor, eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Sobre a metodologia austríaca, muitos falam que, talvez até seja infeliz falar, mas que ela se distancia muito da matematização, né? A praxeologia, a questão da econometria, enfim. Só que voltando naquela questão que o senhor falou sobre que a tecnologia ela pode solucionar vários problemas da política, né? Por exemplo, todo mundo votar, não precisa de representatividade, se todo mundo tem um smartphone consegue votar, por exemplo, né? Mas hoje em dia tem muitos algoritmos que eles fizeram de aprendizado de máquina, né? Que é o machine learning, que você utiliza o comportamento humano, ele vai alimentando dados com o comportamento humano e ele gera certos resultados que faz as análises lá, enfim. Mas será que há uma possibilidade de, com essas tecnologias novas, com essas metodologias, com esses algoritmos talvez, de
implantar o subjetivismo em métodos matemáticos, na metodologia? Sim, vamos lá. Essa é uma pergunta muito massa. É um assunto que eu gosto muito. Eu participei de um debate lá em Ribeirão Preto, na USP, foi muito massa. O professor era um professor do mainstream, né, ele era de Chicago. Aí eu fiz uma apresentação da TAS, depois ele fez uma apresentação sobre alguma análise, aí fizeram uma pergunta para ele que foi ótima, não precisei falar nada, ele falou para mim. Perguntou assim, pessoa, a análise da teoria do capital, o que a gente difere, o que o senhor criticaria e daria, o que o senhor faria que era diferente da escola austríaca e do mainstream? Qual que é a principal diferença que o senhor enxerga? Aí ele falou o seguinte, não, é porque nós matematizamos para fazer modelo, para ficar mais fácil de entender. Claro, a gente peca porque a gente foge um pouco da realidade. Aí pronto, aí ele me respondeu. Eu falei assim, pronto, não preciso responder. O cara já falou, né? O objetivo, até quando você pega qualquer livro de metodologia, fala assim, qual que é o objetivo de um modelo matemático? Simplificar a realidade, certo? Então você faz, aí as pessoas acham que é só aumentar a quantidade de variáveis que você resolve esse problema. O que acontece? As variáveis mudam ao longo do tempo. Então pode ser que o algoritmo, se ele for sempre retroalimentado, ele consegue captando a subjetividade, certo? Então ele pode ir se adaptando e aí você vai ter que ter um poder. O Hayek apostava que não conseguiríamos ter um poder computacional capaz de absorver o máximo dessa subjetividade. Quem sabe? A gente não sabe para onde a tecnologia está indo. Mas se a tecnologia tentar considerar essas mudanças comportamentais... Porque qual é o problema da escola de Chicago e dos modelos matemáticos? Fizemos esse modelo é consagrado. Beleza, ele é de eterno para o resto da vida. Mas as pessoas mudam, o comportamento das pessoas mudam. Nós temos que estar revendo esse modelo sempre, não dá para acreditar nele sempre. Não, os caras acreditam, não, esse que está bem fundamentado, já foi citado em mais de 400 artigos, então esse modelo serve, porque já foi cientificamente comprovado. Sim, como modelo, mas como algo para ser aplicado na prática. Então, no final das contas, quando a gente vai fazer as análises econômicas, qual foi a única escola que acertou o destino das crises? A escola austríaca, porque modelo matemático nenhum falava, a partir de tal dia vai dar merda. A escola austríaca fez isso. A partir do momento que o governo fazer isso, vai dar problema. Você vai entrar num problema de ciclo econômico e dali para frente vai gerar um processo inflacionário. Então tem toda a teoria da TASS, né, da teoria austríaca dos ciclos econômicos, que deixa claro isso. Então é por isso que o pessoal fala assim, Adriano, você só dá notícia ruim. Cara, a minha análise nunca leva para uma análise boa, porque sempre a gente vê elementos que vão nos levar a crise. Expansão de crédito artificial, um monte de coisa. E isso o modelo não capta. O modelo, está crescendo, o PIB vai crescendo até o fim. Está caindo, vai cair até o fim. Então, eu acho interessante fazer os cálculos, acho importante você criar os modelos, mas entender que a partir desse ponto aqui não dá mais para... Algumas variáveis podem entrar e pode mudar. Então é meio que assim, você faz um cálculo para saber que aquele ponto nunca vai ser atingido. Que é o que eu escutei, por exemplo, de um professor ortodoxo, quando eu fui fazer estatística no meu doutorado lá na UNB, um professor fez isso. E foi engraçado, ele mandava a galera ler Mises, né? Eu achava uma massa. Aí ele fazia uns modelos, uns conta matemática do caramba, ele usava, só para vocês terem ideia, ele não usava computador, ele usava matriz para fazer modelo multivariado, cara. A sala era aquelas salas tipo de faculdade americana, tem 4 quadros, ele enchia os 4 quadros, apagava, a gente copiando e tal, aí terminava a conta aí, professor, e esse número, o que representa? Representa algo que pode não acontecer nunca, né? Mas serve de guia. Você sabe assim, não, se tudo ficar constante, pode ser que dê, ou vai dar algo próximo, né? Que é o que o Lachmann fala, né? Um livro de macroeconomia, até marginalizado pelos próprios austríacos, né? Como o Hoffer não gostava dele, o Hoffer falava mal dele, aí o pessoal parou de ler Lachmann. Mas o próprio Lachmann tem a ideia de a visão do caleidoscópio, que é o quê? As curvas de oferta e demanda, você tem um estudo lá, mostra que o preço vai ser assim e tal. Agora você pega um caleidoscópio e põe na frente. Vai dar uma distorcida, porque o mundo real ele é meio distorcido, você não sabe todas as variáveis, mas vai estar naquele campo ali de visão. Então serve, então a matemática tem uma utilidade para mostrar o passado. Então você vai ver muitos artigos, por exemplo, o professor Sanford Ikeda, o próprio Gordon, David Gordon, tem artigos científicos que ele faz conta para tentar ver o passado e falar assim, não, beleza, o passado foi assim, agora o passado não vai se repetir. O grande problema dos modelos matemáticos é se o passado fosse repetindo, T mais 1, T mais 2, T mais 3, tempo 1, tempo 2, tempo 3, não. A partir de agora tem elementos novos, aí volta lá para o conceito de ação humana. Como é que as pessoas estão agindo hoje? As pessoas estão agindo para ir para que rumo, para que mercado? Não, as pessoas estão indo para o mercado de paleta mexicana.
Cara, será que é sustentável esse mercado? Não, é moda, então pode ser que esses investimentos caiam. Foi a mesma coisa com o investimento imobiliário. Por isso que os austríacos acertaram na análise de que o mercado imobiliário americano era uma bolha, né? Então você tem os vídeos, que eu acho o vídeo mais massa que eu tenho a coleção dos vídeos do... esqueci, como é que esquece o nome do cara agora, né? Aquele cara da Bolsa de Valores que seguia a teoria da escola austríaca, que entrevistava ele nos programas americanos e falava assim, vai dar merda, os bancos vão quebrar, tal dia vai dar problema. Aí os caras, esse cara é louco, e riam dele, que nem fizeram com a Adolfo Saxida, né? Pô, vou lembrar o nome dele aqui, acho que eu tenho um vídeo até no meu computador, depois eu até mostro pra vocês, né? Aí a coleção dele falando, aí quando os bancos começaram a cair os preços, aí os caras falaram assim, olha, tá na hora de comprar essas ações desses bancos, porque tá ficando barato, é um banco muito bom. E ele falou assim, cara, fuja disso, invista em ouro, vocês têm que comprar ouro, porque o ouro não tem bolha imobiliária contaminando o mercado de ouro e tal. Aí, mostrando o vídeo assim dele em 2006, 2007, 2008, aí quando deu merda geral, aí ele falando no vídeo assim, eu falei que ia dar merda, falei que ia dar problema, vocês não me escutaram, vocês tinham que ter investido em ouro, agora vocês se ferraram e dane-se, vai atrás do governo, para o governo pagar vocês, seus otários e tal. Ei, Adriano, eu estou lendo um livro do Mark Blaug, A Metodologia da Economia, e é um livro basicamente de filosofia da ciência, e eu vejo lá, eu vou comentar aqui, eu quero ver o que você acha. Ele lá em determinado capítulo ele explica que existem na metodologia da ciência, na filosofia da ciência, existem mais ou menos 2 métodos que seriam as teorias. Veja, aí dá o exemplo do teoria da evolução das espécies, Charles Darwin. Charles Darwin ele criou uma teoria sobre a evolução das espécies e que a partir dessa teoria da evolução das espécies você conseguiria entender muito bem a realidade, entender muito bem através da teoria. Lógico que não é a realidade, é uma teoria, né? Mas você consegue entender muito bem o que está acontecendo. Porém, você não consegue fazer previsões. Não tem como você falar qual é a próxima espécie, a partir da teoria do Charles Darwin. Então, essa classe de teorias, elas seriam muito boas para explicar o que aconteceu, porém não consegue fazer previsão. Já a teoria de Newton, né, Alex, que utiliza a matemática qual que é a matemática que utiliza? Euclides. Que ele utiliza a matemática de Euclides, logo já é uma aproximação. Então ele não parte de coisas reais. Então você não entende o que acontece com a teoria da gravidade, a terceira lei de Newton, né? Teoria da gravidade. Vamos supor que seja, né? É uma das 3. Teoria da gravidade. Você não explica o que é a gravidade, inclusive porque parte de uma abstração, que é um dos tipos de matemática, é a matemática de Euclides, né? Porém, não explica o que está acontecendo, não explica a gravidade, porém você consegue fazer muitas previsões com ela, inclusive saber se daqui a 50 anos vai passar um corpo aqui próximo do planeta Terra, você consegue fazer previsões muito próximas. Então eu entendo que a escola austríaca, ela seria um pouco que é a teoria de Charles Darwin. Ela não consegue fazer muitas previsões, porque está intrínseco nela a imprevisibilidade das coisas, porque tudo muda o tempo todo, porém ela consegue explicar muito bem o que é hoje, o que acontece hoje, o que seria, não é o que, ela não falou que vai acontecer, mas ela falou que não vai acontecer, né? Não, acho que assim, é exatamente isso. E uma das críticas que você pega, por exemplo, o professor Biratan Iora tem um livro especificamente sobre essa questão do tempo. Quando a gente falou lá, tem um livro dele chamado Ação, Tempo e Conhecimento. Então, o problema da economia neoclássica, do mainstream que nós falamos, é que considera o tempo newtoniano. Exatamente, ele acredita que como aconteceu daquele jeito pode se repetir. E a crítica que os austríacos fazem é justamente isso. O tempo não é... O problema da economia é quando começou, e aí isso você vai ver no livro do Hans Hermann Hoppe, que ele tem um livro de metodologia austríaca. Recomendo essa leitura, é muito bom. Também não é grande, é fininho, então dá para ler. Onde ele vai falar isso. O problema da economia, ela desanda e vira uma abstração quando você coloca a matemática... Não é nem o problema da matemática, é você colocar a questão euclidiana, você colocar o tempo newtoniano dentro do processo. O tempo não passa igual. Horas para mim é diferente de horas para você. Nós, seres humanos, o que é 24 horas? É um ponteiro rodando 24 horas? É uma newtonização do nosso tempo. Mas 24 horas passa do mesmo jeito para mim e para você? A sensação de tempo é igual para os seres humanos? Não. Um exemplo bacana, o Newton jogava uma pedra no lago, fazia ondas, você calculava, você fazia tudo. Você joga uma pedra na pessoa, você consegue calcular a reação dela? É porque é ser humano, velho. Não dá pra gente colocar Newton
no comportamento das pessoas, que é subjetivo. É essa a ideia de subjetividade. Subjetividade não é falar assim, é subjetivo, então foda-se, para que fazer conta? Não. Subjetividade é entender que existem outros elementos não newtonianos, não relacionados a acontecimentos passados que podem. Então, por exemplo, você jogar uma pedra em uma pessoa, se ela está de bem naquele dia, ela vai ligar o dane-se para você e vai seguir. Se ela estiver muito irada, ele vai te matar. Então, qual que é a reação da pessoa? Então, aí, por isso que a escola austríaca, até eu não gosto muito de falar que é uma escola de economia. É uma escola interdisciplinar de pensamento econômico. Por quê? Porque a gente considera filosofia. O próprio nome da revista. Revista Interdisciplinar, Filosofia, Direito e Economia. Você tem que considerar essas variáveis todas. Você tem que considerar que na economia o cara reage na economia seguindo uma legislação. Será que ele acredita filosoficamente nessa legislação para tomar a decisão? Então, quando você faz uma leitura interdisciplinar, você sim está sendo um economista austríaco, você está fazendo uma análise austríaca, às vezes não sendo economista, porque você considera todas essas questões, que valem muito mais que uma variável calculada no computador, calculada no Big Data. Né? Uma vez me perguntaram isso, eu estava fazendo uma apresentação lá em Auburn, lá no Instituto, lá no Mises Institute, lá nos Estados Unidos, e um cara perguntou, um suíço perguntou, o que você acha do Big Data? O Big Data vai resolver algo parecido com o que você falou. O Big Data resolve o problema da subjetividade? Não, porque o Big Data, né, você coloca sensores em você, você anda, aí vai ver como é que você anda. Você faz o Big Data um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Aí o dia que você entrar de férias, seu comportamento vai mudar totalmente. Todas aquelas informações que foram coletadas sobre você, sobre como você anda, como você sobe no ônibus, qual é o tempo que você fica em pé, quanto tempo você fica sentado, quando você entra de férias, vai ser 30 dias de absoluto desconhecimento, de incerteza genuína, que o Binaldo falou no conceito de economia. Tá? Nossa. Veja esse sentido. Adriano, Sim. imposto é roubo. Seriam os países escandinavos grandes ladrões? Como Assim, porque lá a carga tributária é maior do mundo. Imposto de renda, Noruega, Suécia, Dinamarca é em torno de 40% a 50%, se não me engano. O Brasil é só a 7ª maior carga tributária. Tem 6 países que têm mais carga tributária que o Brasil. Só que em questão de desenvolvimento humano, lá está no topo. Por que essa questão do imposto lá ela é revertida e aqui não é? Por que assim, cobram tanto imposto lá e pode... Como que eu falo? Funciona. Funciona a coisa. Vamos lá, isso é um ponto importante. E teve uma palestra na Conferência de Tunis, porque a Conferência de Tunis acontece a cada 2 anos, né? Então, na de 2017, né? Agora está em 2019, é isso mesmo. Em 2017 teve uma fala do Adriano Jantu, que eu acho que está no YouTube lá do Mises, que ele fala uma coisa bacana. Por exemplo, é fácil, cara, vamos pensar o seguinte: qual é o tamanho da Suécia? Diária, comparado a algum país, a algum estado brasileiro? Maranhão. Tamanho do Maranhão? Não. Maior. Acho que é menor. Né? Menor que o Maranhão. Então é fácil você meter trilho, por exemplo, o pessoal fala, não teve a discussão lá dos caminhoneiros, vamos fazer estrada de ferro, porque na Europa é tudo estrada de ferro. Cara, é fácil fazer estrada de ferro lá, cara. Você atravessa um país andando a pé, velho. É fazer estrada de ferro ligando o Acre ao Rio Grande do Sul. Então você tem um problema, qual que é o problema do Brasil? O Brasil é grande demais, velho. E a gente insiste em achar que Brasília consegue pensar um país todo. Qual que é a solução? Aí não é questão da carga, aí sim o imposto é roubo. Por quê? Porque você perde totalmente como você vai checar esse imposto, como você vai controlar esse imposto, e o próprio cobrador de imposto sabe que isso não vai existir, então ele vai poder roubar tranquilo. Então por isso que a gente não tem retorno no imposto aqui e nunca vai ter. Não é por gente honesta lá. Qual que é a solução para o Brasil? Só 2. Ou a gente faz um pacto federativo de verdade, onde Brasília, a preocupação da Brasília, qual que é o nome do governo federal? União, a gente tem lá, União. Né? A União, o objetivo de Brasília era só manter a União. Não é pensar em saúde, não é pensar em projetos de volume, não. Cada estado resolve o seu problema. Deixa os estados federativos, é uma federação, cada estado resolve o seu problema. Por que os nossos impostos têm que ir para Brasília, onde
dia um cara falou para mim assim, mas o ISSQN fica em Goiânia. Tá, vamos comparar a arrecadação de ISSQN e a arrecadação de imposto de renda, que é 27,5. Vai uma fortuna para Brasília. Hoje a gente não volta para governador, a gente não volta para prefeito, a gente volta para mendigo de luxo. Que é um cara que pega um pires e vai para Brasília pedir dinheiro no Ministério das Cidades. Vai pedir dinheiro em um monte de coisa. Então, ou o Brasil leva a sério o Pacto Federativo, ou o que eu acho mais fácil, que eu acho, não é que é mais fácil, que eu acho que seria mais real de fazer, a gente partir para a secessão. Galera, não deu, foi bom enquanto durou, Tocantins foi massa, mas cada um dos seus problemas agora, velho, se vira. E a gente vive. Por que a Europa é a Europa? Os países são pequenos. Se você pegar a história da Europa, é tudo grandes reinos que foram dividindo, foi dando certo, separando, firmou ali, pronto. É fácil. É fácil ser Alemanha, é fácil ser França. Você leva para o Maranhão, cara. É fácil. É fácil garantir um posto de saúde perto da casa de todo mundo. Pequeno. É fácil. Então dá para você pegar aquele dinheiro todo lá e converter dentro. É fácil fiscalizar o cara. A discussão mais do imposto é roubo, dessa frase, entra mais na questão de direitos naturais, que o Locke falava. Que o Estado tinha que respeitar a direito da propriedade e a liberdade. E o imposto por ser imposto, você não tem a opção de não pagar, então ele está ferindo direitos naturais. O Hoffer parte desse princípio. Né? O problema é que o que o Hoffer faz? Ele faz uma discussão extensa sobre a legalização do Estado, e aí ele chega a uma conclusão. O imposto é roubo, o Estado é quadrilha. Pronto. O problema é que ninguém lê tudo isso que ele escreveu. O pessoal vai falar que o imposto é roubo, o Estado é quadrilha. O Adriano Janil até inclusive fez um vídeo que eu recomendo aqui no tiver essa pergunta, que chama Estado Estacionário. O Estado é um ladrão estacionário, não precisa fazer nada e está lá te roubando. Eu volto para a ideia do condomínio, cara. Condomínio é o quê? As pessoas se reúnem, decidem se vai arrumar um portão ou se vai arrumar não sei o quê. Então, fazer um rateio, vamos organizar, então é impositivo. Independente se o Brasil vai fazer campanha de vacinação ou não, o imposto do ICMS é 12%, o imposto de renda que eu pago é 27,5%, seja se vai fazer campanha de vacinação, se vai comprar sítio, se vai comprar triplex, a gente vai tentar, porque dinheiro vai para a União e a União vai resolver lá do jeito dela como é que vai torrar o nosso dinheiro. Isso é um roubo. Isso é realmente uma coisa errada. Né? A pessoa quer fazer, então é só fazer discussão participativa. Cara, o que está errado não é o volume de pessoas discutindo, é uma mangueira, o dinheiro ir para Brasília e a gente tem que ter participação lá em Brasília e lá em Brasília. Não, a gente tem que rever todo esse modelo. Tá? Aí vem a outra coisa, a gente rever como? Tem que estar lá dentro para falar ou não. Falar, não, nós não concordamos com esse orçamento. Esse orçamento é um roubo contra o cidadão, não vai ter aumento disso. Não vai ter aumento de salário do judiciário. Não vai ter, tem que ter alguém para ser o Mr. Tom lá. Que nem o Amish, que nem o Ron Paul foi durante muito tempo. O Ron Paul tem um vídeo que ele conta quantos nomes ele falou nos 3 mandatos dele. Tem que falar não. Vamos votar essa lei. Não querer essa lei. Tem que ter alguém para falar não. Para defender a nossa liberdade negativa. Eu acho que é bem por aí nesse sentido. Beleza? Só isso mesmo. Então falou. Obrigado.